Tá. Ok. Então, vamos dar início a mais um seminário. Agradeço a presença de todos, e principalmente ao Miguel, por ter aceito, né? Aceito é ótimo. Piloto da força. Exato. A sua presença aqui, e vai ser uma conversa sobre, hoje, né? Vai ser uma conversa sobre design e sinalética. E apenas nesse seminário foi que a gente conseguiu fazer um jogo ou uma disputa, né? Entre Brasil e Portugal. Então, vamos começar com o Miguel, que vai apresentar, não é, sobre a experiência dele aqui nas terras portuguesas, e às 19 horas com a Mariana Ardi, que vai apresentar a experiência dela brasileira. Ok? Então, Miguel, o palco é teu. Bom, eu tentei arranjar muitos documentos, os documentos estão ainda em freehand, portanto, imaginem a obesidade apareceu há muito tempo, e eu não os consegui converter. Portanto, converti alguns e os outros tive que scanar, portanto, não tenho muita coisa. Eu trabalhei na Brandia com o Américo, o vosso professor Américo, durante muitos anos, e era responsável pela área em que fazíamos sinalética, aquilo que eu chamo de wayfinding. E vou começar por explicar. Eu não sei o que é que vocês têm, para mim é tudo novo aqui, portanto, vou falar de uma coisa que para mim faz sentido, que é o wayfinding e o que é a sinalética. Para mim, a sinalética, sinal, é o produto final. O wayfinding é todo o processo que leva a criar um sistema de comunicação e promoção de distribuição de um determinado espaço. Ou seja, os fluxos, como é que as pessoas se comportamentos, o tipo de lojas que há, as zonas que têm, independentemente do uso que possa ter. Portanto, há todo um trabalho de levantamento de necessidades para que realmente se consiga fazer um chamado projeto de sinalética. Sim, projeto de sinalética porque não tem placas em todo lado. Placas em todo lado não quer dizer que seja um excesso. Quanto menos e melhor houver, mais eficaz é a comunicação. Portanto, a tendência normal é que se use muita coisa, para pôr muita coisa. Por exemplo, eu dou-vos um exemplo, vocês vão, não é que tenham ido, nem que precisem de ir, mas se vocês forem ao hospital e entrarem e olharem para o diretório-geral, estão perdidos. Porque é tanta informação que vocês não conseguem encontrar a vossa. Tem a ver com a segunda parte desta apresentação, que é trabalhar em ambiente hospitalar. As pessoas vão ao hospital porque estão bem, não é? Portanto, o fator stress é a primeira coisa que acontece. Exatamente como acontece quando estão no aeroporto. São fatores que interferem muito na nossa parte emocional. Vamos com pressa, nos à procura de nós olhamos, não vimos a placa que é a nossa porque seguimos em frente. Tal é a tensão existente nesse momento. Portanto, voltando atrás, eu peguei nesta frase do Mulhausen que diz "Wayfinding is not science", que eu acho que é aquilo que eu estava a dizer ao princípio. O trabalho de levantamento, de estudo de um espaço, de levantamento de todas essas necessidades, análise de públicos, tudo isso, os conteúdos que vamos fazer, os pictogramas que vamos usar, tudo isso é que é o processo de wayfinding. Apesar de a cinética ter um papel importante no wayfinding, o processo não se traduz exclusivamente em sinais. Estou a falar deste tal processo mais avançado. Os problemas de wayfinding não se limitam apenas aos sinais. Não podemos acrescentar mais sinais para resolver o problema, quer dizer que o problema de raiz está errado. Portanto, há que rever o processo. E então, eu acho que o sistema de wayfinding estuda as condicionantes e características de um determinado espaço com o objetivo de orientar de forma explícita e simples o público utilizador desse espaço. Todos os trabalhos que vocês, todos os locais que vocês vão e que chegam facilmente ao vosso lugar, ao lugar que vocês pretendem, provavelmente foi o resultado de um estudo apurado dos fluxos de circulação nesse espaço, permitiu que essa informação fosse tão correta e tão simples que vocês chegassem ao vosso lugar. Uma coisa aqui eu vou-vos dar um exemplo. Muitos de vocês guiam, vão na estrada, têm que sair de uma saída qualquer, e na saída que vocês vão sair estão 3 ou 4 placas.
vocês têm que reduzir a velocidade para conseguir ler, não é? Para saber se esta é a minha saída ou não é a minha saída. Segundo aquilo que dizem as regras corretas, não deve haver mais que 2 grandes informações em maior, e abaixo 2 mais pequenas, significa que a seguir a este, vai este que está aqui. De modo a tirar o peso da atenção e da tensão criada no momento da decisão, chamados pontos de decisão, para que eu possa tomar a decisão correta. Portanto, tenho que reduzir essa informação. Isto é igual para qualquer projeto de cenário que alguma vez possam vir a fazer. Mais outra coisa que eu digo, que eu acho que faz sentido e sempre trabalhei assim. Um projeto de wayfinding não é feito por uma pessoa. É impossível. É feito por... Trabalha-se muito com o cliente, trabalha-se muito com um arquiteto a perceber o que é esse espaço, olha-se de cima para o projeto, e não meramente da porta para dentro, tudo o que está à volta influencia os acessos e a forma como usamos o espaço, e, portanto, aqui eu pus designers de comunicação e de informação, não quer dizer que uma pessoa possa ter as 2 competências, designers de produto para conceber a placa, para conceber o sistema, a árvore de sinalética, como eu costumo chamar, a produção que irá desenvolver essa capacidade de otimizar a produção através dos materiais, das tecnologias utilizadas na impressão, utilização de vinil, o que for, e as equipas de montagem que têm um peso enorme também, porque são eles os primeiros a usar o espaço para pôr a informação, portanto, são os primeiros que vão experienciar tudo aquilo que foi definido enquanto projeto. Diz que não. Portanto, eu peguei aqui um bocadinho na estrutura de um senhor chamado Roma de Passini, que é um senhor que dedicou muita vida a projetos de wayfinding, em que ele define, num livro que eu contei com outro senhor chamado Paul Laffer, que é Wayfinding, People, Signs and Architecture. Portanto, estes são os 3 grandes elementos que definem o wayfinding. As pessoas que usam o espaço, as placas que vão identificar o espaço, e o estudo desse espaço. Portanto, sem essa parte, sem estudar essas 3 partes, a coisa não vai correr. Portanto, há aqui tudo o que é que ela expõe na ótica do designer. Não estou a falar na ótica do arquiteto. Analisar os fluxos de circulação do espaço, prever pontos de informação, portanto, começar a simular o que é que poderiam ser os pontos importantes relativamente aos fluxos de circulação, posicionar alguns sinais dos pontos de decisão do espaço, ou seja, este vai ser um ponto de distribuição, e, portanto, chamado ponto de decisão, em que eu posso ir para a esquerda, para a direita ou em frente, poder desmembrar essa parte do espaço em si, prever zonas de espaço diferentes de diferentes tipos de cores, ou nos paramentos, ou na própria sinalética, ver claramente uma separação daquilo que são as áreas para onde eu me vou orientar. Acontece muito mais nos hospitais, que tendência a ter cores. Vocês chegam lá e de repente têm 8 cores e vocês fixam 3, portanto, começa logo a confusão. Portanto, a coisa tem que ser mais segmentada, mais partida, portanto, partida no geral para o particular, em termos de informação. A relação do espaço interior com as saídas posteriores, portanto, valorizando tudo que eu vou entrar, mas depois vou ter que sair, se calhar vou sair pela mesma saída, não conheço bem o espaço, onde é que eu vou sair? Essa informação também é importante, esta é importantíssima em centros sociais, em estádios de futebol, em hospitais, tudo isso é importante. Estamos mais uma vez a falar de situações de grande tensão que as pessoas têm, às vezes, passam-se um bocadinho, no bom sentido, porque na realidade cada espaço tem as suas características e uma distribuição espacial própria. E estes aspectos têm de ser avaliados e diagnosticados para se poder dar uma resposta eficiente e clara no uso da fruição desse espaço. Ou seja, eu começo um bocadinho pelos centros comerciais, talvez é os sítios que nós mais vamos e que temos tendência a nos perdermos um bocadinho. Peço desculpa, mas com o calor ficou quase até. Por exemplo, nós vamos a um centro comercial e hoje em dia, graças a Deus, grande parte da oferta está concentrada. Lojas de roupa ficam ali, as lojas de sapataria estão ali, a informática está ali, as coisas ficaram muito mais arrumadas. Antes era mais caótico.
isto permite, de certa forma, também organizar melhor a informação que a gente pretende dar. E porquê? E quando nós estamos no centro comercial, podemos ter esta noção, mas quando descemos ao estacionamento, o fator pessoa tem um peso enorme, que é onde é que eu vou estacionar o meu carro em função de alguma coisa. Portanto, poder criar os zonamentos de cor nos estacionamentos, porque eu sei que o meu estacionamento tem a ver com a cor X e lá em cima eu vou ter uma referência a essa cor. Portanto, haver verticalidade nessa informação. Funciona bem, é muito prático. A maior parte das vezes ninguém se apercebe que existe uma bolinha de cor, às vezes, na própria placa de sinalética, que reverte ao posicionamento relativo ao estacionamento. Certo? Saber arrumar a informação de modo a que as leituras, mesmo para os mais atentos, mas quando eles são instruídos, eles até percebem, ok, então faz todo sentido, a bolinha vermelha está ali, o meu carro está na zona vermelha, este é um sítio que possa ser ao meu estacionamento. E quando eu digo avaliados e diagnosticados, é exatamente isto aí. Esta forma de trabalhar o espaço de forma tão de modo a simplificar toda essa fruição e depois identificar de uma maneira muito prática o que é que eu vou construir em termos de relação visual, textual, pictogramas, tudo isso que faz depois essa relação. Portanto, eu vou começar a identificar quais seriam esses pontos importantes. Eu peguei em alguns projetos que fiz na Brânia, que é o caso do espaço de grande consumo, dos centros comerciais, em que os centros comerciais vivem de uma coisa chamada lojas de âncora. Sabem o que é? Okay. As lojas de âncora são, no fim de tudo, chamam a atenção dos públicos, chamam a atenção das empresas que querem promover-se lá e funcionam também como landmarks, como referências naquilo que nós usamos no próprio espaço. Imaginem, vocês vão a um centro comercial, como usam, o que usam mais se calhar lá é o supermercado, o carro param naquele sítio, porque sabem, ao subir ali para um supermercado, e isto cria, de certa forma, uma relação que vocês têm do conhecimento do espaço a partir destes pontos. Eu vou para o supermercado, eu sei que eu saio, viro à esquerda, vou ali e vou ter onde eu quero, certo? Portanto, as landmarks têm um peso enorme na organização do próprio espaço. Por exemplo, vou-vos dar este exemplo, que está aqui, eu gostava de ter apresentado mais placas aqui, mas eu só tenho os 3Ds e não tem nada a ver porque não estão montados no local, mas a explicar a razão das coisas. Esta placa que está aqui, que se vê mais ou menos bem, são placas que têm madeira e metal. O conceito era natureza, portanto, ambiente, e do outro lado, tecnologia e metal. E na altura, quando eu trabalhei com a MDC, que era uma empresa chamada Multi-Development, hoje em dia se chama só MDC, eles gostariam que houvesse uma simbiose dos dois elementos, em que houvesse uma relação formal com o aspecto mais natural, e, portanto, nós optamos pela madeira, e um aspecto mais técnico, que seria a parte metal. Aqui só aparecem as madeiras, mas é pequenas bandeiras de licenças casas bem, a captação só em metal. Portanto, há sempre esta correlação. Eu só tinha o 3D, não dava para perceber se era metal ou não era, portanto, eu não trouxe. Tenho aqui, tenho-as, mas não apresentei aqui. Mas pronto, mas é só para vocês perceberem que quando chegamos a este tipo de informação, e elas aqui são muito complexas, e reparem que estes diretórios, que não podiam ser no chão, porque aquilo é tudo amplo, tive que os levantar, eles distribuem para todas as zonas. Não sei se dá para perceber, mas há referências aos parques diretamente nas placas. Ou seja, aquilo que fizemos foi, não sei se vocês já foram ao Mar do Fórum, por isso é o Mar do Fórum, é muito grande, não é muito confuso, mas é enorme, tudo aquilo é muito grande. E depois vocês vão à parte da praça tecnológica e se de repente pensam, ok, estou na praça, vou para um sítio, estão perdidos porque vocês se calhar estão a tomar como referência a parte mais ambiental, mais natureza. Portanto, é fácil de se perder. Tudo aquilo ele é todo muito simétrico, o espaço, o que torna complicada a fruição do espaço. Mas pronto, aquilo que eu queria dizer é que estas lojas de âncora têm um peso enorme na definição daquilo que é a distribuição do espaço. Reparem, eu para poder pôr que determinadas, imaginem que há aqui
Queria uma loja qualquer de referência. Eu queria dizer onde é que ela era. Eu associo à mesma linha, à mesma placa de informação, a âncora que está mais próxima. Isto permite à pessoa que diga, ok, está ao pé da Vorten. Ok, já sei, vou à Vorten, está mais ou menos ao pé. Não, está ao pé de uma outra maior, que seja tipo as Primarks e coisas do género. Portanto, ao pé de uma loja de Primark, portanto, ao pé eu tenho um conjunto de outras lojas que para mim me ajudam a referenciar. E isso nós acabamos de perceber quando olhamos para as plantas, começamos a organizá-las e começamos a saber, isto foi feito na altura da obra, portanto, há muita coisa que não estava definida ainda, mas quando começamos a saber que tipo de lojas é que estão, nós podemos começar a organizar mentalmente o acesso e a fruição do próprio espaço. E isso é um trabalho que é muito nosso enquanto designers, é muito do cliente enquanto validador do processo, e é na combinação dos dois que a coisa fica correta, porque eles não sabem, eles querem valorizar determinadas lojas pelo facto de terem um investimento maior ou porque pagam uma renda maior. A mim não me interessa isso. A mim interessa que o utilizador use o espaço da melhor forma. Uma questão em relação à questão das lojas âncora. Por exemplo, eu sei que a nível de shoppings, geralmente sempre os hipermercados são sempre uma loja âncora. Na cidade nós temos de fazer compras e consumirmos alimento, alimentar a nossa sobrevivência. Contudo, nas outras áreas, como a questão do desporto, cinema, lojas de roupa, como é que é feita esta questão das lojas de âncora? É muito pela questão das marcas, ou seja... Nós fomos de marca. Fomos de marca. Ou seja, imagina, aqui não tinha, porque eles não quiseram, porque era instituído que não teria, mas muitas vezes, hoje em dia eu já vi, por exemplo, no Eurostar tem Continente, tem o C. Certo? O Colombo também. O Colombo também já tem o C. Eles já põem. Porque a própria loja quer se diferenciar das outras lojas âncora. Eu sei como é que eles fazem essa seleção, ou seja, depende dos consumidores que me vão lá. Se calhar para um público mais jovem faz sentido existir a loja âncora pelo Colombier, tentar Inditex, e que se calhar para um público mais velho já não faz tanto sentido. Eu queria saber como é que fazem essa seleção de quais são as lojas âncora deste shopping. São aquelas que normalmente se fizeram nos estantes do shopping, que têm dimensões acima dos 1000 metros quadrados. Ok. Certo? Ele vai muito pela capacidade da loja de ocupar o espaço da loja, acima dos 1000 metros quadrados. A loja tem capacidade de ocupar e ela capacidade de atrair isso. É uma questão de dimensão. Pronto, isso, e o facto de serem âncora, significa, para além da metragem, são lojas que têm uma alta rentabilidade. E é muito interessante à gestão do centro que essas lojas se mantenham lá. Porque vocês, não se sabem, não se sabem, mas há um percentual de vendas que reverte para o centro comercial. Portanto, quanto mais vender, mais o centro ganha. Portanto, há ali um jogo entre as duas partes. Portanto, isto como dizia o outro, no almoço grátis. Exato. Isto é tudo uma questão. Desculpa, Em comerciais, esse almoço costuma ser caro aberto. Não? Comerciais para as lojas, esse almoço costuma ser caro aberto. Bem caro. Lojas de por isso é por isso que existe uma grande rotatividade na loja média e pequena. No caso dos três, deixei de ser moda, deixei de estar na berra, as pessoas não vão lá, a minha faturação não suporta o valor que eu tenho de pagar mensal, certo? Empreendedores têm que pagar o espaço, que é a chave, e depois todos os meses ainda têm que pagar a mensalidade mais a comissão. E o condomínio. E o condomínio, é verdade. Certo? Porque cada loja tem um armazém. Portanto, a loja é composta por um espaço de armazém, uma zona de armazém, uma zona de estacionamento e a manutenção desta relação. Isto é a fórmula de pagamento. Mas pronto, isso são outras áreas. Portanto, agora vou começar um bocadinho, continuar aqui nesta área o que é que a criatividade pode entrar dentro das placas que nós fazemos. Isto é no Braga Park, cima em Braga. Isto foi na altura o Braga Park ia abrir. Eu trabalhei muito com o Multicenter, Cascais Shopping, sim. O Amoreiras, o Braga Park, o Eiras Park, que era Cascais Shopping, era Multicenter, já não é. Este é, ainda mais um ou dois. Pronto, nós tínhamos uma série de centros comerciais. E como eu trabalhava com eles, estava no meu trabalho, convidaram-me a fazer este. Este pretendia-se
dado que eles tinham criado aquela assinatura, aquele coração, que era uma coisa que não era bem formal, resolvemos desenvolver tudo com um aspecto menos formal. Portanto, fomos buscar uns pictogramas que eu não recordei muito, mas o cliente adorou, porque são alterados daquilo que são os pictogramas mais bem aprendidos de toda a gente. Certo? E muitos desses vêm da ADA, que é quem organiza e põe toda essa informação de modo a ser completamente transversal em todos os centros. Mas, bom, fizeram disto. Foi uma maneira menos formal, dado que o centro comercial é pequeno, não é muito grande, mas tem 2 erros, já vos explicar, mas acabou por ser uma coisa mais divertida, mais pequena, foi um pedido especial deles e, portanto, acabámos de fazer isto e fomos voltar. Por exemplo, vou-vos falar também de cor, por exemplo, o azul e o verde. Aqui tem muita luz, mas se tiver menos luz, o azul e o verde, a luminância de cada um deles são iguais. Alguém que não veja bem, isso tem a ver com a segunda parte que vamos ver, que não veja muito bem ou que tenha problemas de visão, não vai ver esta diferenciação. Para quem anda de metro em Lisboa, chega à estação, se não me engano, do Restauradores. Restauradores ou Rossio, uma delas. E tem a linha azul e a linha verde, lado a lado, numa zona muito mal informada, e alguém diz, vais para a linha azul. É natural as pessoas perderem-se. Porque à distância, as duas não se tornam muito interpretadas. Temos que jogar nos contrastes. Se usasse azul, se calhar deveria usar ou laranja, ou dourado, ou encarnado, algo que contrastasse. Mas ali calhou ser azul e verde juntas, e há imensas reclamações do metro por causa dessa placa. Mas são casos pontuais, eles aclararam um bocadinho uma, acho que já deram ali um toquinho, mas continua a ser complicado. Aqui, o azul é mais, um bocadinho mais escuro do que está ali, e o verde é um bocadinho mais aberto, é diferente do que está ali. Ali está projetado, não fica bem, é a mesma cor. Outro projeto também para a Unicenter, antes do que está atualmente, das Amoreiras, foi criar peças que se destacassem. As Amoreiras é um centro comercial muito complexo. Como tem, eu chamo-lhe aquelas piscinas, ou seja, aquilo tem 4 módulos em que as pessoas andam à volta desses módulos. A tendência normal é para se perderem. Se calhar a maior parte das vezes não sabe que são 4 módulos. Só que quando olhamos para a planta é que percebemos. E então aqui a relação era cor, elementos tridimensionais grandes e muito presentes. Porque este projeto não foi feito por mim, foi feito pela equipa 3D da Branda. Eu colaborei na parte deste módulo que fugia um bocadinho ao módulo normal do diretório, portanto, a gente precisava pôr uma coisa muito visível, pusemos estes amarelos e tornou-a extremamente visível, e introduzimos uma coisa nesta altura que não existia muito, que é o banco. Não existiam na altura muitos bancos, e os bancos foram postos porque, no estudo e no levantamento que fizemos, havia imensas pessoas idosas que iam para o centro comercial para terem companhia. E então, quando foi feito isto já tem muitos anos, propusemos na altura à Mundicenter criar salinhas de tapete, com sofás, com mesa, para as pessoas sentarem, para os idosos que vivem ali naquela zona poderem estar ali a ver gente. Que eles iam para o jardim, depois havia assalto, enfim, uma altura complicada, porque não trazê-los para dentro do centro, arranjaram nos cantinhos, e eles estão ali tranquilos, não chateiam ninguém, antes do contrário, criam ambiente, até fazem algumas compras, habituam-se a ir ao centro, e portanto, propomos aquele tipo de banco, gerou o aparecimento de tais núcleos de sofás, que hoje em dia vivem no centro comercial de lugar, uma zona de bairro, um sofá para alguns menos cómodos, ou mais cómodos, mas existe normalmente isso. E para brincar um bocadinho, eu, quando fiz a primeira vez um espaço destes de estar dentro do centro comercial, perguntaram-me, mas isto é só para os idosos? Não, isso é para mim. Quando eu vou às compras com a minha mulher, ela está imenso tempo nas lojas e eu não vou ter estar lá dentro. E, portanto, eu fico já fora e fico a ver. Se ela me faz sinal, eu vou. Não é para lá. Mas era um bocadinho. Mas era bastante melhor. Mas, de qualquer maneira,
era importante. Os bancos, afinal, foram em causa própria. Ninguém se chateia com a existência de bancos nos shoppings. Principalmente quem faz compras com a mãe. Ou pelo adolescente. E tem outra coisa também muito importante, as pessoas cansam-se. Os centros comerciais têm microclima, ou seja, tudo aquilo é controlado. O nível de oxigênio é baixo. Portanto, a tendência, se vocês vão andar no centro comercial, chegam a casa de águas externas. É normal. Baixa muito a oxigenação do sangue. Os bancos são bons para a gente ficar mais calmos, mais tranquilos, descansar um bocadinho, botar as pernas, a coisa começa a equilibrar. Portanto, não é por acaso que eles existem, mas começou por ser para exatamente poder ajudar as pessoas idosas. Depois, um outro aspecto que a sinalização tem de importante é a parte mais corporativa. Fazer projetos para as empresas. Este aqui era da PT, ou seja, o logo, a identidade não é nossa, é da Wolf Holdings, que fez para a PT, mas depois não fez mais nada e a PT convidou-nos a fazer projetos elétricos. E eu aqui tenho um exemplo de 3 segmentos diferentes da mesma placa. A primeira está no edifício da PT normal, a segunda na administração e direção da PT, e a terceira numa outra subsidiária, que é a PT Prime, em que há uma diferença de comunicação e há uma diferença de tratamento. Ou seja, enquanto que ali não tem PT Prime, a outra já assina como PT Prime. Então, há ali uma lógica de declinação desta identidade, desta forma de aplicar a identidade nos diferentes esportes, nas diferentes empresas. A PT Prime, numa altura que fez um stand, utilizou como um corredor alguém para fazer, e depois tinha uma parede cheia de bolinhas, e nós chegamos lá, desculpe, isto é da cinética, não é para ser utilizado enquanto painel. Portanto, as pessoas têm que ser ensinadas a saber usar e regrar muito bem, quando nós fazemos um projeto, saber criar as regras desse projeto, como é que se aplica, onde é que se aplica, e qual é a declinação se ele tem no caso de diferentes empresas. Aqui, tipicamente, é uma peça de sinalética. Isto é muito. Nós trabalhámos com a ICEP e, de repente, um dia chegaram lá e pediram, tinham uma loja numa rua que eles, ao pé de Arroios, que ficava a loja deles, portanto, são uma loja de apoio ao comércio externo, que ficava numa curva. E, portanto, as pessoas nunca viam a frente da loja, nunca sabiam onde é que era. Então, aquilo que nós fizemos foi criar a assinatura, certo? E a bandeira em verde tornou-se tão evidente, tão clara, que as pessoas passaram a saber onde é que era. Portanto, aqui há um jogo entre o ICEP assinava com aquela linha verde e nós acrescentámos uma peça tridimensional, que aqui é uma, mas ela começou por ser uma maior e depois uma mais pequena, mas a função dela era eu chamo para as autocarro. É uma coisa que está lá ao fundo e que eu consigo ver e leio e sei o que é. Percebem? Portanto, foi necessário fazê-la 90 graus à fachada em relação à fachada do É edifício. semelhante à solução que a fidelidade fez com o cão a sair do vídeo. Sim. Hoje em dia vazou. Está vazado. A fidelidade tem o recorde. Depois, jardins públicos. Este foi um projeto que nós fiz, uma coisa chamada Parque Ecológico de Monsanto, que é um espaço onde as escolas vão com as crianças explicar-lhes o que é natureza, o que é uma cebola, um alho, uma couve, um lírio, eles lidam com o ambiente. E então, pelo lado mais funny, nós resolvemos fazer uma sinalética mais vocacionada às crianças. E utilizámos como se fossem pequenas plantas, os pássaros são uma forma parecida com o pássaro, eles podem observar os pássaros. E o teste piloto foi feito nesse parque ecológico em Monsanto, e então existiu um parque de Alvalade, na altura se chamava, hoje em dia chama-se Mata de Alvalade, Parque José Gomes Ferreira, tenho isto tudo em cima, não consigo ver, que era um parque que tem um historial muito, muito mau, e então era preciso trazê-lo para o bem, não é? Portanto, criar circuitos de manutenção, desporto, convívio, etc. Porque foi um sítio onde apareceram várias pessoas enforcadas, era um sítio de crime e prostituição. E então,
a divisão de parques e florestas convidou-nos a olhar para este jardim, para este parque, e convertê-lo numa coisa dinâmica. As varas que vocês estão a ver ali têm a ver com um objetivo muito claro. Vocês não conseguem passar entre as varas, mas se eu quiser entrar, eu vejo se está alguém atrás do suposto muro. Portanto, a função dele é criar um espaçamento, de modo a que eu não consiga passar, mas se eu quiser entrar, eu olho, não está ninguém escondido ali que me possa querer fazer mal. É um bocadinho a ver com o tal histórico que o jardim tinha, que este espaço tinha. E aqui o que aconteceu, aqui não se percebe muito bem, mas a entrada do parque, em vez de ter uma peça completa, é assim, porque permite que os carros entrem e levem e tragam árvores. Aqui percebe-se mal, mas está aqui uma parte e a outra parte está ali. Portanto, permite que as carrinhas do parque, enfim, da gestão dos parques, possam levar, porque ali crescem árvores, é um jardim, não é? Podem retirar e levar para outros, e era uma das coisas que eles nos pediam, que se arranjasse uma coisa que levantasse, então nós, por simplesmente, deixámos aberto. E eu acho que o resultado muito mais simples e resolveu o assunto que era importante. Só uma ideia das placas que foram feitas, portanto, havia áreas de convívio, as instalações municipais, portanto, tem a ver com as tais recolhas das plantas, áreas de convívio, os tais passarinhos e não sei o quê, e dizia quais é que eram, portanto, as pessoas podiam olhar, porque havia ninhos na zona, portanto, havia ali uma grande preocupação de trazer este lado mais brincado. Só por curiosidade, o material foi feito? Trespa? Chapa. Chapa? Chapa pública. Galvanizada, lacada e vinil de 12 anos, pintado, uma parte lacada e uma parte pintada, e depois vinil de 12 anos. Ok. Não, mas tinha que ser, porque enquanto que aqui estas varas são varas de metal calandado, portanto, há uma geometria para cada uma delas, mas as pontas são poliuretano e que se encaixam em cima exatamente para não entrar na água, portanto não haver a corrosão do próprio metal. E, portanto, temos umas pontas, uns bicos em poliuretano que eram encaixados e depois instalados. Isto, no fim, tu tem uma vala ali de betão, betonada, onde cada peça destas tem uma bainha posta no chão, consolidada nesse cimento, nessa vala betonada, e depois o varão entra por cima, tem um aperto, portanto ele encaixa por cima para não haver entradas de água, e fica fixo. Leva os apertos para luzes grandes e tal, é trabalho. Isto permite o quê? A manutenção, a substituição, de vez em quando as pontas das varas desaparecem, e eles ficaram com os moldes, nós deixamos os moldes com eles, podem rapidamente mandar fazer outros. Portanto, o projeto acabou por ser um projeto que respondia exatamente àquilo que eles pretendiam. Um espaço aberto, seguro e, de certa forma, mais divertido. Portanto, acabou por ser o resultado. Aqui as placas. Depois outro aspecto que também tem a ver com esse lado lúdico. Isto é as piscinas de Corroios, e era preciso, sendo uma coisa municipal, não há muito dinheiro. E então, o que é que nós pensámos? Utilizar algumas umas vigas de ferro para servirem de caixa para as peças de sinalética, e o resto são azulejos, que são muito baratos. Eles tinham, inclusive, uma série deles, resultado da construção, fica sempre uma grande quantidade de azulejos, substituições, reparações, há sempre isso. E, na realidade, o que é que eles gastaram foi em vinil. Portanto, aqui acabamos de conseguir transformar um projeto que deveria ter umas placas todas fantásticas na coisa mais básica, que é azulejos. Se não me engano, estes aqui são 15 por 15, em que toda a informação está lá inscrita dentro. Corroios tem muitas crianças. Portanto, mais uma vez, o nosso público-alvo era 60% a 70% de crianças e, portanto, vamos construir a comunicação para eles. Claro que os mais velhos leem na mesma, têm aspectos muito simples, coisas que vocês verem aqui no caso dos elevadores. O símbolo do elevador é muito próximo, só que nós consideramos o polvinho, que era o elemento gráfico de todo o projeto. Tem o duche, tem, enfim, uma maneira simples de fazer, gastando muito pouco dinheiro, porque o cliente, nós sabemos, íamos fazer um projeto diferente do que tínhamos feito até agora, fazemos normalmente
centros comerciais, empresas, etc. Queremos uma coisa diferente, em que tivéssemos mais liberdade criativa e, ainda por cima, sabemos gerir o orçamento do cliente. Portanto, eu acho que isto também são desafios. Mas entramos no Sporting. Eu, inclusive, andei à procura da legislação, apanhei uma parte da legislação da FIFA. Pronto. Aqui o objetivo, vocês estão a ver as placas, estas duas placas estão nas galerias. Elas permitem fazer o seguinte: eu, a uma grande distância, ou seja, quando entro na galeria, consigo ver a letra, mas se calhar eu não consigo ver bem os números. Estes números estão feitos para uma distância média. Permite que eu, quando chego ao longe, eu sei que estou no A, ou no B, ou no C, ou seja o que for, mas os números não passam tão bem, porque como tem preto, não é bem preto, é cinza, o número parece estar desfocado e obriga-me a chegar mais próximo para conseguir ver bem. E o objetivo aqui era que, dado que nos jogos principais existe muito a distribuição a partir do exterior, para que as pessoas não andassem, tipo, entrar lá dentro e depois logo vejo. Porque eles não conseguem andar de setor em setor. Têm que entrar pela porta do setor correspondente, que não tem ligação entre uns e outros. Bom, só para ter isto depois tais scans que eu fiz, mais ou menos, peço desculpa, mais ou menos coisa que não consigo abrir as minhas apresentações em freehand, mas pronto, só para ter a ideia. Ops. Isto aqui, não vejo aqui, isto mexe aqui. Ok. Que é. Não sei. Acho que concordo. Por exemplo, aqui, neste aqui, estão a ver, uma parte tem a ver com a saída, mas outra parte tem a ver com a tal informação com os pontilhados. Ou seja, eu posso sair, mas ainda posso ter acesso, se calhar, à última secção, onde me permite entrar no estádio. As outras são completamente centradas no estádio. Tem aqui estas de saída que são óbvias, isto é tudo grandes, eu não consigo vos dar a escala, nós fotografamos sem ninguém, não consigo dar a escala, mas é enorme. Então, uma posição que, se eu tiver que sair, e tem a ver com o tal plano de emergência que a FIFA exige, que é, eu já não me lembro bem, falando outro dia 1 minuto e meio, mas acho que são 2 minutos e meio, o estádio tem que ser evacuado. E estas placas têm uma presença enorme, exatamente para, ou vai para um lado, ou vai para o outro, mas tem que sair. Quem vai do lado direito sai para a direita, quem vai para a esquerda sai da esquerda. E os próprios, as pessoas que fazem parte da ação de emergência, eles próprios dizem saia. Tem que sair. Não interessa, mas eu vou para o outro lado também, mas saia e depois logo sair. Certo? Portanto, permitir a tal evacuação. Este projeto não recebemos diretamente nós, mas recebeu o Sporting na altura, e a FIFA deu um louvor da forma como ele estava todo organizado. Portanto, para nós é bom, por um lado, saber que eu nunca tinha feito uma coisa com o estádio, e a coisa correu muito bem, teve imensas validações ao longo do processo. Portanto, quando nós criámos as peças, foi numa altura em que estavam cá os senhores da FIFA, que olharam para os projetos, olharam para o design, tivemos que fazer protótipos, tivemos que pôr em paredes para eles validarem, com técnicos deles, até que no fim a coisa correu bem e pudemos montar tudo e tivemos um prazo relativamente curto para conseguir fazer isto tudo. Para variar, não é? Pronto, essas são as placas de exterior, que reparem que são para ser vistas em qualquer sítio. Portanto, já não tem o pontilhado, ou a uma determinada distância. Aqui não está, mas está. Aqui, por exemplo, do lado direito em baixo, se não me engano é uma delas, mas eu acho que ainda há mais uma. Pronto, aqui. Estas estão aqui, ou seja, eu chego, e já vos falo destas gráficas. Eu chego e, portanto, eu tenho a informação. E aquilo que nós, como isto custou tudo muito dinheiro, mesmo muito dinheiro, ao Sporting, e eles tinham queriam controlar, nós tomamos uma decisão que foi, nas portas de arame, pintar com uma tinta de 3 elementos, tintas epóxidas, os números através de uma máscara. Portanto, é uma coisa, estragou, põe a máscara preta, tipo stencil, põe o stencil à frente, passa com essa tinta, não é? Ela é passada no rolo, tipo tinta da estrada, portanto é uma tinta volumosa, passa e dura 1 ano, 2 anos, à voltadinha, com pacada, com tudo ela dura. E foi uma maneira muito, muito boa de poupar dinheiro, porque
fazer uma placa grande com um número enorme, era uma coisa que ia, primeiro, o estádio do Sporting ou tem azulejos, o que é muito difícil de furar sem estragar, ou tem o tal placas de uma espécie de um poliuretano pintado, que se parte, tem que ter a placa inteira por uma nova e, portanto, é um custo muito alto. E então aquilo que nós fizemos foi, vamos pintar. Acabou. E funcionou muito bem. Portanto, a grande distância, eu consigo ver os números. Quando me aproximo, eu deixo de ter um bocadinho essa noção, porque a grelha começa a ver coisas lá dentro e, portanto, o efeito do branco desaparece. Portanto, houve aqui alguma preocupação. Outra coisa muito importante que está aqui são estes totens que estão aqui, que era uma coisa que também era pedido. Imaginem, o estádio tem umas estruturas altíssimas, com umas placas, se calhar, por causa do tamanho desta sala, suspensas, com o posicionamento do estádio em relação ao ponto de observação onde eu estou. Você está aqui e eu vejo o estádio desta forma. Se eu estou para o outro lado, eu vejo de outra forma. Portanto, eu imenso trabalho pegar na planta e orientá-la para que os 4 lados permitissem que quem está cá fora olhasse para o estádio da forma correta. Pronto, depois aquilo são os camarotes mais VIP, portanto, é alumínio, com preenchimento de tinta, já não é vinil, já pronto, é uma coisa mais à sério. Tenho uma questão em relação às placas anteriores. A diferença das placas exteriores para as interiores. Qual é a razão de ser das placas interiores? Qual é a vantagem que há nelas existirem no pontilhado? Se perde legibilidade a partir de certa distância. Não era mais positivo se pudesse ler de qualquer ponto? Porque eu, quando venho de fora, eu já estou orientado para onde é que ver. Portanto, eu ali já não vou decidir se estou bem ou se estou mal. Portanto, o que acontece é, eu estou no A e depois eu tenho dentro do A os setores que eu estou, à frente os outros setores já mais à frente, não é? Portanto, eu vou sempre retirando público consoante ele vai saindo. Portanto, eu vou orientar. Portanto, a função deles é exatamente, se eu começar a ver, o meu 17, não, é o meu 12. Já faz alguma Vai parar filtragem. e a coisa não funciona. Okay. O que eu tenho que fazer é, para as pessoas que estão próximas, este é o meu, sabe? Que é o objetivo principal, num caso do estádio. Eu tenho que fazer as pessoas entrar rapidamente e tenho que fazer as pessoas sair rapidamente. Portanto, E também nivelar o stress, não é? sim. Mas isso existe sempre. A entrada é muito, a saída é pior. Não sei. Pronto, mas tem aqui algumas coisas, depois algumas saídas com as ruas, etc. Já é uma coisa mais formal, mais tradicional, mas é importantíssimo de ter. Se reparem, aqui, há aqui uma que vê-se um bocadinho que tem os elevadores, e há uma que dizia, não se consegue ver, há uma que diz táxis, não sei o quê, autocarros, dizia os números dos autocarros, simplesmente, já diz autocarros, e depois, quando estamos quase a sair, diz aqui é o 22, ali é o 33, ali é o 44, portanto, direcionada para as paragens. Isso era uma exigência da FIFA, que houvesse essa distribuição. Pronto, aqui foi. Esta sinalética que aparece aqui, normalmente é só utilizada quando há jogos. Portanto, eles tiram e depois, quando há jogos, isto são as telas. Normalmente são as telas. Porquê? Perdão. Porque podia ter umas placas encaixadas, retiravam, mas não, são telas. E eu estou aqui, neste caso, a montar umas telas para um jogo. E porquê que são retiradas, professor? Hã? Porquê que são retiradas? Tenho que perguntar aos quartos. Não faço a mínima ideia. Eu pergunto-lhes porque é que não fazem umas alças, chegam ali e penduram. Porque não sei o que é. Mas porque é mais prático. Mas se tiver ventos, arranca tudo. Mas isso depois a gente faz outras. Ok? Há de ser mais fácil de substituir depois dos picos de stress dos adeptos a quererem estragar coisas. Não sei. Provavelmente terá uma coisa a ver. Mas eu digo uma coisa. Eu nunca mais fui ao Sporting depois disto. Isto foi para o Euro 2004. Mas, segundo me disseram, a maior parte da sinalética continua a ser a mesma. Portanto, que é uma coisa que a mim me dá um certo gosto, não é? 20 anos depois, continua. Então, pronto, agora vamos entrar nesta segunda parte. Que é to improve public urban, neste caso, aliás, e aqui vamos dar na área hospitalar, a acessibilidade de espaços para pessoas com problemas visuais, significa que temos de criar sistemas de percepção para que eles se sintam bem nestes espaços, percebam o espaço e que se sintam bem nestes espaços. Então, eu vou-vos falar um bocadinho da minha investigação que eu fiz, a minha investigação de doutoramento, que se chama Percept Walk, ou seja, tem tudo a ver com a percepção. Pessoas que não veem bem têm uma melhor percepção áptica, tátil, têm uma melhor percepção auditiva, têm uma melhor percepção do cheiro, tudo isso valoriza muito mais. Portanto, a partir daí,
ponho aqui a primeira frase. O design pode contribuir para o desenvolvimento de ambientes inclusivos, especialmente orientados à pessoa idosa, através das estratégias, propondo sistemas de wayfinding suportados por prestação de espaços multissensoriais, promovendo uma segura e independente orientação e mobilidade. Aquilo que vocês vão ver aqui começou em 2010. Portanto, hoje em dia, que é uma coisa natural, terem sistema de pavimentos ápticos, na altura não existia quase nada, havia muito pouco. De resto, tive em Londres a estudá-los, porque não havia cá. Pronto, basicamente, os aspectos que para mim foram importantes, e aí estudando no meu público, mais uma vez, People, Science and Architecture, quando eu pego nas pessoas, vou estudar uma coisa que é esta, postura. Vocês viram um idoso, ele tem tendência a andar arqueado para a frente, comparativamente a uma pessoa jovem que anda direta, não é? Depois, o outro aspecto que eu tinha é, para além dessas todas que estão aqui, havia muito mais patologias que eu não, nesta altura, isto foi de uma parte do estudo, mais tarde encontrei uma coisa chamada deficiência macular relacionada com a idade, que é normalmente o que as próprias pessoas idosas têm, que é começarem a ter a visão um bocadinho mais baça, e portanto não conseguirem ver as coisas tão bem, mas há muitas patologias. Alta miopia, pessoas com 20 dioptrias, vocês não fazem o que é um fundo de garrafa em cada óculo e não veem. Portanto, há coisas muito, muito complicadas. E, na altura, falava-se muito que o glaucoma era, talvez, a patologia mais grave. O glaucoma definem como tunnel vision, visão em túnel, ou seja, a tendência é que vocês percam a visão periférica, só vejam mesmo no meio. Portanto, há pessoas que às vezes estão a ler uma coisa e se vocês tiverem a reparar, a verdade é que fazem isto, é procurarem o melhor ângulo de visão. É uma patologia da visão. Portanto, no meu público não era fácil de trabalhar. Outro aspecto que eu gostaria de vos mostrar, que é uma coisa que é uma realidade. Desde o primeiro dia em que vocês nascem até o último dia da vossa vida, aquilo que se chama o cristalino, que é aquela parte brancazinha que está ali, vai amadurecendo. Vocês, a percepção da cor que têm ao longo da vida, ela vai perdendo características, pela característica que o cristalino tem, que vai amadurecendo. Para estudar, e tem aqui exemplos de diferentes cristalinos ao longo da vida. Portanto, reparem, uma pessoa de 91 anos, normalmente não vê muito bem. A minha sogra tem 94, há cores que ela já não vê tão bem, mas há cores que ela consegue ainda ver bastante bem, mas há umas que baralham. É normal, tem a ver com o cristalino. Pronto, eu só pus aqui o cristalino para vocês perceberem onde é que ele está, exatamente uma massa que está por trás da parte da retina, certo? Portanto, ela tem uma influência enorme na transferência da informação que vem do exterior para dentro do interior para o cérebro, certo? Pronto, depois só aqui, que é natural, é perder os contrastes, brilhos e coisas do género desaparecem, vão perdendo. Pronto, aqui só uma ideia, isto era um site que simulava algumas patologias, já não está a funcionar, chamava Sinal, mas agora já não funciona, mas pronto, tem uma ideia, a visão normal, imaginem, isto está local, está saturado, no caso de uma catarata de severidade média, já estamos a falar neste baço, certo? O glaucoma, severidade média, já começa a ver que aparece o tal, está ali do lado esquerdo, começa já a perder a visão periférica e isso ter só a parte da visão central. A retinopatia alta, que é esta aqui, é muito parecida com o DMRI. Começa também por ter manchas e embaciar e perder a qualidade da cor. Pronto. Pronto, aqui temos a miopia também, que é aquele que está ali, que fica tudo também baixo. A catarata em grave está praticamente, o que estão a ver é branco, não é? A pessoa perde completamente a leitura. E o deslocamento da retina, que acontece muitas vezes, vocês devem, às vezes, alguém da vossa família ou conhecido tem um deslocamento da retina, acontece, é tratada a tempo, provoca uns flashzinhos de luz e normalmente o que acontece é que começa a perder a qualidade da retenção da imagem, através daquilo que passa para dentro do cérebro. Mais uma vez, o DMRI estão ali a ver, ele começa a perder a visão central, começa a abrir e a rasgar, e, portanto, as pessoas começam a ver só na visão periférica, ao contrário do glaucoma, mais um exemplo do glaucoma. A retinopatia diabética, quem tem diabetes tem tendência a ter uma retinopatia, portanto, são as tais manchinhas que aparecem, e a retinopatia pigmentar é parecida com o glaucoma, mas, como diz pigmentar, ela vai fragmentando, enquanto o outro é que parece um túnel, as leituras que se fazem. Esta coberta pode ter bocadinhos que se vêem laterais, assim, não é tão
tão rígido. Portanto, isto era uma dúvida. Reparem que não seria muito fácil poder fazer, e para mim, quando eu fiz este projeto, pensei assim, eu sei fazer projetos de sinalética, sei estudar pessoas, sei estudar espaços, vou fazer exatamente o contrário daquilo que eu sei, que é, eu vou recolher a informação destes pacientes e de tudo isto, e dos auxiliares dos hospitais, dos médicos, dos enfermeiros, toda a informação que me podem dar, para eu, a partir daí, poder reorganizar a informação e trabalhar a informação. Pronto, isto é o princípio da minha pesquisa. Parece uma coisa bem sensing, já vou ver o que é, outra coisa que se chama de instrumento level, também já vou ver o que é. O processo de design, e depois havia um projeto piloto que teve instalado durante uns meses lá no Hospital de Mapinto. Então, eu precisava de estudar, dado que o espaço existia, estudar esse espaço. Instrumental value é uma coisa que nos anos 60 o Sr. Bruce Archer trouxe naquilo que é a percepção de é bom, é mau, é melhor, podia ser melhorado. Tem muito esse conceito de olhar para algo e se é bom, o que é que eu posso melhorar, se ele é muito mau, o que é que eu posso reverter. Está aqui uma série de aspectos que eu resolvi trazer para dentro de uma metodologia para poder trabalhar o espaço e perceber o que é que são os espaços. Então, dividi em duas áreas, acessibilidade e mobilidade. Na acessibilidade, defini em características físicas, o espaço, o valor que ele tem, e as características cognitivas, aquilo que as pessoas interpretam desse espaço. Portanto, nas características físicas, a tipologia dos materiais, são refletores, não são dimensões de cores, de reflexos, que tipo de iluminação é que tem. Posso dar um exemplo que, quando eu fiz o levantamento da iluminação no hospital, havia corredores azuis e corredores verdes, porque a iluminação tinha temperaturas diferentes e, portanto, as cores eram alteradas em função disso. Foi anotado nisso, foi anotado nesse relatório, que aparece aqui, os fichas que estão aqui, devido à forma da terceira, e paredes. As paredes, cores é que tinham azulejos, tinham cor, não tinham. Estamos a falar de um palácio. O Gama Pinto é um palácio convertido num hospital. Portanto, para mim era um desafio, porque não tem uma estrutura do hospital e tem imensas portas, que é coisa que os hospitais têm muito menos. E são muito mais direcionados. Depois, nas características cognitivas, o tipo de comunicação que já existe lá, que tipologia de comunicação é que é, como é que eles fazem a desconstrução do espaço e se ela é eficaz ou não. Enfim, perceber se aquilo está atualizado, desatualizado. Nos hospitais tudo muda de vez em quando, porque o serviço cresce, então não cabe aqui, muda, troca com o outro. Portanto, há uma grande mutabilidade do próprio serviço. E depois, já muito mais a ver com o meu grupo de foco, as características espaciais, onde é que se localizam os serviços que eles precisam, os fluxos que eles usam e as zonas de conflito que são nos eixos de circulação onde eles andam. O resto eu não quero saber. Eu preciso trazer um doente que vê mal, que está estressado, desde a entrada à sala de espera e da sala de espera ao pré-exame e daí ao médico. É a única coisa que eu preciso fazer ali. Todo o resto da informação não presta para nada. Se eu puser uma placa numa porta a dizer não entre, a primeira coisa que as pessoas vão ver é ver uma placa despertar para entrar. Se não tiver nada, não entram. Portanto, limpar toda a informação que é excessiva e que não é usada e apenas pôr aquela que realmente é eficaz. E a que é eficaz chama-se número na porta. Gabinete 4. Então, não precisa de saber mais nada. Os serviços podem mudar, mas o número da porta é que conta, não é? Porque existe por trás dessa porta um conjunto de equipamentos que tem a ver com as patologias da visão relativas àquele paciente específico. Portanto, eu fiz este relatório, entreguei-lhes a eles, e quando eu dei, eles olharam para aquilo e o hospital teve 7 meses em obras, 7, 8 meses em obras, e quando reabriu, todas as luzes eram iguais. Eu defini um parâmetro de temperatura de cor, fomos a uma loja, escolhemos um parâmetro, todas as lâmpadas têm que ter este parâmetro, e quando o hospital reabriu, tudo certinho. É uma diferença, vocês não fazem ideia. Vocês olharem para o corredor e ele é verde, e depois é azul, e depois não sei o quê, porque tem a ver com a temperatura de luz, tem a ver com o envelhecimento da própria lâmpada, tem a ver com tudo. Pronto. Isso significou uma grande melhoria naquilo que é alguém que tem alguma dificuldade de visão, e como vocês perceberam, perde muito da capacidade de ler a luz. Ter uma luz boa ajuda muito, certo?
Pronto, e depois, paralelamente a isso, e como eu vos disse, eu tinha dito que não queria utilizar aquilo que eu já conhecia, queria aprender o que é que as pessoas podem trazer, criei uma metodologia que eu chamei Way Sensing, e o Wayfinding, tinha outro que diz o Way Showing, que é o que é mal porque não o Way Sensing. Como é que eu sei, como é que eu percepciono sensorialmente o espaço? Então, baseado nisto, havia para mim 3 grandes guias e uma quarta que era a parte áptica, para movimentos. Perceber a leiturabilidade e a legibilidade, trabalhar com os contrastes cromáticos corretos e utilizar os pictogramas com pessoas que têm dificuldade em ler de forma correta. Portanto, eu não vou usar nenhum dos que tenho, se eu tiver que construir novos, eu construo, mas que respondam às necessidades das pessoas. Pronto. E depois isto teve não sei quantos testes, as pessoas ao princípio não iam lá, e depois começaram a sentir-se à vontade e entravam porta adentro para fazer testes e não sei o quê. E imensa gente a fazer testes. Então foi conjugando ter texto com cor, pictograma com cor, texto com pictograma, portanto, combinar diferentes testes, portanto, imprimia, punha na parede, em diferentes escalas, para perceber quais é que eles liam bem e quais liam mal, e a que tamanho é que liam melhor. Portanto, tive uma sala dedicada a testes. Portanto, fui sempre construindo estas ideias todas. Até que a uma determinada altura comecei a desenvolver os pavimentos ápticos. Na altura tinha estado cá um dos responsáveis dos pavimentos em Londres, que é não quero Salva, não me lembro o nome, já vou dizer, tinha estado cá e eu perguntei-lhe, estava a pensar fazer pavimentos ápticos. Áptico significa no chão, pavimento que é sentido não diretamente pelo tato, mas pela relação do nosso corpo pisando, e portanto é uma coisa que é mais sentida pelo corpo, propriamente direto pelo tato em si. Passa também pela parte motora, a parte própria de oscilação, tem a ver com os músculos, posição do corpo, tem a ver com essa parte toda. E então, parece-me não lembrava do nome dele. Eu perguntei porque é que em Londres tem 6 minutos de altura aqueles bumpzinhos no chão. Porque as pessoas tropeçam. Eu testei e tropeçavam. E ele disse, pois, nós estamos agora a melhorar todo o processo. Eu trabalhei com 3 milímetros. 3 milímetros, sabe o que é que isso é? A mínima. E o pé, com sapatos de solas altas, agora para sapatos dela, de solas altas, todos detectam isto, o que é incrível. O nosso pé tem uns mecanorreceptores à semelhança dos da mão, ligeiramente menos apurados, mas detectam exatamente o que a mão detecta. É impressionante. Só como está previsto para o equilíbrio, cria caos, cria, a pessoa que tenha um desequilíbrio. Um calo não aparece porque o sapato magoa. O pé vai compensar através de uma parte de pele aquilo que está mal arrumado. Da mesma maneira que as pessoas têm calos nos pés e nas solas dos pés, exatamente vão corrigir as posições do pé. Portanto, o calo é isso. Mas o pé não deixa de ter sensibilidade. Eu aqui não trouxe o estudo dos pés, mas tenho um estudo completo do que é que se fez, como é que eu cheguei lá, o que aquilo funcionava. Pronto, e aqui deste lado tem um bocadinho as cores de verde para o vermelho, aquelas que foram mais bem lidas, até acho que não interessavam absolutamente nada. Aqui os contrastes cromáticos, no parágrafo eu lembro mais isto, que eu conjuguei e aqueles que foram os mais eleitos de todos, e portanto interessavam transversalidade nas diferentes topologias. Depois, se vocês repararem aqui, se conseguem ver a ideia do elevador com 3 pessoas, eles não veem, ou veem azul, ou veem branco. E então o que eu fiz foi abrir um bocadinho a caixa, reduzir um bocadinho as formas, de modo a que eles percebam que aquilo é a caixa do elevador. E os que ainda viam melhor só tinham uma pessoa lá dentro, só tinham uma figura humana lá dentro. E isso eles percebiam que era o elevador. Portanto, aquilo que eu tive de ir fazendo é melhorar tudo de forma que eles também iam perceber. E depois aqui embaixo significa, é um positivo, positivo com moldura, negativo e negativo sem moldura. Só o pictograma, como vocês viram lá em cima em Braga, aqui não ia funcionar. Eles precisam de ter algo que defina o que é que está lá dentro. Eles a partir daí conseguem ver. Toda a sinalética, tudo o que fiz era um bocadinho maior do que estamos habituados a ver. E depois, finalmente, aqui, tentar perceber, dado que também tinha estudado um bocadinho o que é que eram os pavimentos ápticos, e perceber, fazer 4 tipos de pavimento, retangular, quadrangular, triangular e circular, e perceber as pessoas pisando, sem olharem para ele, não podiam olhar, olhavam
à parede onde estavam umas placas e de repente pisavam umas coisas e eu digo, o que é que está a sentir? Que forma é que está a sentir? Isto parece-me um V, ou parece-me um quadrado. Pronto, e percebi que o quadrado é a melhor forma e o círculo é a melhor forma. E, portanto, só trabalhei com essas formas a partir daí. Os testes foram feitos todos primeiro em borracha, depois em silicone e, finalmente, depois, para serem mais rijos, utilizei MDF de 3 milímetros corrigido, 3 milímetros, nos protótipos todos. Pronto, isto, só para vocês perceberem, eu sabia muita coisa, mas não queria ser eu a impor nada. Queria que o público me ensinasse a mim como é que anda, como é que ele se desloca. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho pena de não ter conseguido fazer uma coisa, mas houve uma coisa que eu fiz, que foi, a cafetaria era no fundo do corredor principal, estavam a ver um esquema, e eles tinham uma porta fechada. Eu disse, abram a porta, porque as pessoas, pelo cheiro do pão, sabem onde é que é a cafetaria, ou o cheiro a café. Portanto, se eles não sabem onde é que é, pelo cheiro vão lá. Isto porquê? Porque a maior parte dos senhores que viviam ao volta de Lisboa, apanhavam não sei quantos transportes, viam zero, viam a 30 centímetros qualquer coisa. Tudo o peão era assim. É impressionante, vocês não acreditam. E iam e diziam assim, é muito fácil, eu saio de casa, quando me disser a pá, eu é a padaria do Sr. João, é aí para ver essa rua. E depois eu sei quando vir para a direita, porque então, o chão está estragado, e eu depois sei que ali, mais um bocadinho à frente é para do autocarro. Desculpem. Alguma vez alguém te explicou chegar ao sítio assim. Então, mais uma vez, eu fui percebendo que esta dimensão áptica do pavimento era importantíssima dentro do próprio hospital. Pronto, aqui só para terem uma ideia, isto é precisamente de cotas, como é que as coisas funcionam. Mais uma vez, eu pus aqui um símbolo só para vocês perceberem, eles não veem. Eles levantam um bocadinho a cabeça, vêm até 1,60 m, mais ou menos. Mas aqui é uma coisa geral, é uma coisa de distribuição, mas depois reduz tudo em altura quando passa por aqui. Portanto, há aqui uma loja. Depois, as coisinhas amarelas, que vocês veem aqui, existiam uns botões com uma coisa azul que dizia carrega. Deste tamanho. E ninguém sabia porque aquilo era para carregar para abrir a porta. Porque destas placas com as setinhas, toda a gente passou a carregar os botões, nunca mais ninguém precisou de nada. Portanto, o que é que o design pode ir ler, pode ser um bom observador e perceber que há uma oportunidade de fazer algo que vai resolver a vida de alguém. Portanto, sim. Isto era lá em cima, no terceiro piso, na parte aqui, porque o Bordeaux, porque as retiropatias veem melhor os vermelhos, enquanto que a baixa visão, como perde qualidade da cor, vê melhor o preto. E neste caso o cinzento, com o contraste não é com branco, mas é com bege. O preto e o branco para eles sentiu e eles não conseguem ler. Não tem que ser bege. Pronto. E aqui as dimensões das placas, as cotas é que têm que estar, tudo isto tinha a ver com depois a implementação do terreno. Na realidade, o projeto é o seguinte: as pessoas vêm daqui, têm aqui uma zona de atendimento, onde tem um gabinete, com as pessoas que dão umas fichas, etc. E eles entram, chegam aqui e paravam ali. Ficavam ali tudo. Para a esquerda, para a direita, o pavimento áptico permitiu que eles ao pisarem, o que é que eu estou a fazer? Quando olham, veem a placa que está, aquela primeira que vocês viram ali, nesta informação anterior, esta aqui, vem esta aqui. O que é que acontece? Dá para ler e perceber que eu ou vou para a direita, porque é glaucoma e, portanto, baixa visão, ou vou para a esquerda, porque vou para a retina. Duas cores, não tem mais do que isso. Eles lá não tinham nenhuma. Portanto, só isso, às vezes, eles dizem, olha, siga a linha encravada. É o suficiente para as pessoas não pararem naquele sítio que era uma zona de concentração. Para lá de que antes da obra, ali, não está aquela linha vermelha, aqui estava um quadro de alta tensão. Que eu disse, isto é ilegal. E vocês veem aqui uma vistoria, vocês estão tramados. E então existia aqui ao lado uma correte. Sabem o que é uma correte? Uma estrutura vertical aberta. De propósito, a meter o quadro elétrico. Vocês esperam, perigo ali. Vou umas portas de centro, tudo funcionou. E eu ganhei uma parede porque eu precisava de uma parede. Precisava de uma parede para pôr assim elétrico. Que não podia pôr em parede dos quadros. Não é? Além de aquilo, imaginem, se houvesse uma descarga ali, as pessoas consideradas ali morriam logo gente. Logo. Portanto, calou. Saem daqui e tiram isto. Então, só para perceberem, aqui fazia esta divisão. Portanto, as pessoas, quando chegavam aqui, mais ou menos nesta zona, percebiam se eu fazia luz, tinha o risco vermelha. Portanto, eu usei coisas que eu sei que funcionam. Portanto, eu só introduzi alguns elementos melhores e mais corretamente interpretados às necessidades de cada um. Portanto, eu aqui
pus estas peças pretas que vocês veem, quando olham em linha, parece uma linha preta. Em cima, vê-se que são um ombro, mas quando olham em perspectiva, fica uma linha preta. São 3 linhas pretas impedidas. Pronto, o que faz com que existam depois estes amarelos, estes azuis têm 2 diferenças. Os amarelos são mais afastados entre si e os azuis são um bocadinho mais densos. Significa mais denso, estão mais próximo, mais afastado, é uma zona de informação. Portanto, as pessoas pisaram, o que é que há aqui? Isto é para as informações, está bem. Ok, está ali, certo? Pronto. Vou-vos contar uma coisa muito gira. Aconteceu um dia um médico do DMRI, do Centro Imaculado Relacionado com a Idade, chega ao pé de mim e diz assim: tive agora 2 doentes, vieram ter comigo dizer a coisa mais fabulosa que há. Que as luzinhas, que o DMRI satura a cor, as luzinhas no chão da entrada ajudam muito a orientar dentro do espaço. Portanto, sem querer, a intensidade, eu usei o amarelo, é o amarelo que vocês têm nas autoestradas, aquele amarelo. O azul é os 300, é o batom 300 que se usa nas autoestradas, que são cores curvadas, que são lidas a qualquer distância. Portanto, eu não fui inventar a roda. Se aquilo funciona ali, aqui também tem que funcionar. Pronto. E então, curiosamente, estes pacientes vieram dizer isto, o que para mim foi ótimo. Significa que eu consegui fazer um pouco mais pela vida deles, que são bastantes os que vão lá. Consegui fazer uma coisa que também eu testei, que é aqueles que já perderam a visão cromática conseguem ver os cinzentos claros e os cinzentos escuros. O amarelo é um cinzento claro, o azul é um cinzento escuro, e eles conseguem ver a diferenciação. Uma coisa que não estava prevista na minha investigação era invisuais, e eles presos foi ótimo, sabiam logo onde é que era a casa de banho, sabiam onde é que era o elevador, porque quando pisavam, sabiam que estavam na zona de acesso ao elevador. Portanto, já não precisavam fazer aquela conta para chegar ali e virar. Então, aqui algumas coisas que eu não estava à espera, foi ótimo, ainda bem, e que permitiram também melhorar todo este acesso. Na realidade, esta linha branca que vocês veem é exatamente aquilo que era necessário neste caso. Quer dizer, trazer as pessoas de entrada para a sala de espera. Depois tem um quadro que diz assim: número 97, ao Senhora da Maria, gabinete pré-exame. Qualquer paciente que entra num hospital de oftalmologia vai fazer um pré-exame. O pré-exame é o quê? É um relatório que eles fazem de leitura à parte do olho, de modo a comparar sempre com as anteriores e perceber a evolução da patologia. É obrigatório. Qualquer pessoa que vai fazer um exame à visão tem que fazer um pré-exame. Portanto, é a coisa mais importante. Depois, tem o tal sistema que lhe permite regressar atrás, volta para a sala e depois vai cá à espera de dizer, vai para a sala 6, 5 ou 4 ou 3. Portanto, e aqui os gabinetes onde está corredor escrito, os gabinetes são todos daqui para baixo e só tem uma coisa, um número. E grande. Portanto, a pessoa sabe que é o 4, é o 5, é o 6, por aí fora. Portanto, não há mais informação. Portanto, simplificar a informação. Pronto, na realidade, o resultado, alguns dos testes, eu aqui não tenho os finais, mas tenho alguns dos testes, consegui, porque foi no dia que fui montar, só para perceberem como é que a coisa funcionava. Aqui não se percebe muito bem as cores, mas aquilo é realmente amarelo, amarelo, azul, azul, era bem gritante, e o cinzento, eu uso sempre o cinzento, que é 90% de cinzento, mas reduzo e ponho nesses 90%, ponho 83% de cinzento e 7% de azul, e fica um cinzento azulado. Porque, por exemplo, quando utilizo o preto, faço 93% de preto e 7% de azul, e dá o chamado azeviche, é um preto mesmo preto. E fiz aqui a técnica também, e ela funcionou bem, e isto foi feita à cor, e foi afinado exatamente nesse princípio. Mas pronto, o que é que acontece? Eu não tenho as pessoas a usar, eu não posso estar a mostrar as pessoas, porque tudo está aqui e parece meio blur, porque é um acordo que eu tenho com o hospital, mas na realidade aquilo que era importante fazer era fazer de forma a que fosse mais fácil às pessoas chegarem aos pontos. Resultado que isso tem. Os auxiliares têm mais tempo para ir buscar os processos entregados aos médicos. Os médicos não são guias dos pacientes, porque eles sozinhos chegam lá. Porque eles, se conseguirem, eles não querem ajuda de ninguém. Eles não veem. E uma vez eu perguntei, mas porquê é que não apalpa a parede? Eu não sou cego, eu ainda vejo. Ou seja, eles, apesar de não verem, têm ali uma guerra com um estigma que é o cego usa bengala branca, eu não, porque ainda vejo. Certo? E, portanto, eu estou fora da cegueira. Portanto, cada um tem a sua mania, mas é um bocadinho isto. E, portanto, a gente
temos que trabalhar com isso. Agora, vamos dizer, esta imagem aqui são dois cegos. Estes estão aqui, no segundo lado, a cortar da esquerda. São dois cegos. E chegavam ao pé de mim e diziam, aquilo é ótimo para nós. Pronto. E o resto, todas as pessoas passaram a usar mais. Uma coisa que é um teste que aparece aqui no canto lá direito, é que a carrinho das limpezas, etc., passa ali e como são 3 minutos, aquilo não interfere em nada. Aqueles honrosos de borracha passam. Portanto, não é uma barreira. Portanto, de certa forma, grande parte dos médicos gostaram da ideia, alguns estudaram para que é que isto está aqui, é como tudo, não é? Mas eu acho que foi um projeto que me deu imenso gosto de fazer e, acima de tudo, foi perceber a realidade desta gente. Esta gente vem de muito longe e de muito cedo, para vir a uma consulta e vocês ficam a ser pasmados como é que eles chegam aqui. E eles chegam lá à porta, e vocês não conhecem o Galantino, é o pé do Teatro Estivali, descem uma rua que tem um piso terrível, e sobem um outro muito inclinado, tem o pior piso de Lisboa, de certeza, e o Gama Pinto é aí. E eles vão pelo seu próprio pé. É incrível. Ok, obrigado. Pergunta. Alguém tem? Tenho uma dúvida em relação ao piso ático. Sim, diga. Portanto, o professor mencionou, na primeira imagem dos mapas da planta, que colocou o piso ático mesmo naquela zona onde as pessoas se concentravam, onde entravam. Nesse caso, o piso ático servia como para causar um género de um alerta para as pessoas perceberem, para depois procurarem informações à volta. Sabe qual é a coisa mais importante que eu notei quando as pessoas fizeram isso? Destressava. Destressava. As pessoas entram estressadas, ninguém vai para o hospital saber que está ótimo. São doenças que não têm cura e, portanto, são degenerescentes, não é? Portanto, quando eles entravam aquela coisa, será que o médico acha que alguma coisa, o que é isto aqui no chão? Só esse fator faz com que se acalmem. Percebe? Eu acho que há elementos que eu usei nos testes, lá em cima na retina, no meio do corredor, pus uma coisa que não tinha informação, mas tinha umas placas, exatamente porque as pessoas vão naquela que vão, dentes cerrados, o que é que o médico vai dizer desta vez, não é? E, portanto, criar algo que possa tirar um bocadinho deste stress que eles têm. Uma outra coisa que eu gostava de dizer, correu muito bem. Muitos dos médicos, só pensei, como podem imaginar, eu era um estranho ali, portanto, nem me queriam quase falar comigo, e para o fim a coisa começou a correr, a partir do meio começou a correr muito bem. E então convidavam-me a ir às consultas. As pessoas entravam, eles não cumprimentavam as pessoas. Não é? Eu tenho uma ficha, sabe que é a Dona Maria, e não lhe chama Dona Maria. Diga, sério. Eu uma vez falei numa reunião, eles um dia perguntaram-me para saber como é que as pessoas estavam. Disse, então eu apresento o projeto de comunicação até ao fim, isto mais ou menos a meio. Tinha acabado a parte de testes, os primeiros testes, com muitas entrevistas a muita gente, perceber como é que eles se deslocam, etc. Estava a começar a dominar a parte gráfica. E a presidente do hospital disse, bem, mas então você vai apresentar às pessoas. Bem, eu sei que vão tipo os médicos e os enfermeiros. Então uma sala vai com 70 pessoas. E eu fui explicar o que é que ia fazer. Dessa reunião, dessa apresentação, eu passei a ser uma pessoa mais bem aceita. E uma das coisas que eu disse nessa reunião foi: porquê é que vocês aqui não chamam aos pacientes o nome? O Sr. Manuel, a Maria, vocês sabem como é que eles se chamam? Porquê é que não nos tratam pelo nome? Começaram a fazer isso. Então criou-se um programa que é o cliente primeiro, uma coisa que eles chamaram de uma coisa qualquer assim. E então o que aconteceu? Fez-se uma comparação entre os testes anteriores e os testes depois de ver esta relação mais próxima. Os resultados eram melhores. Porque as pessoas estão mais calmas. Ele sabe quem eu sou. Eu conheço a mim bem. Ele até já sabe o meu nome. Reparem que essas pequeninas coisas, e há muita gente que vive completamente sozinha, com estes problemas todos, e chegam ali e sentem que alguém os acolheu. É uma diferença nos resultados dos testes. Tem tudo a ver com a atenção. Certo? Portanto, começaram a fazer isto e de repente toda a gente diz assim: tive com a Dona Maria, ela até falou bem de si, disse aquilo que percebem? De repente passou a ver a personalização do paciente. Mas não precisa ter apelidos. A gente sabe quem é a Dona Maria que tem aquela coisa no olho. Já todos sabem quem é. É uma senhora que vai ali há não sei quantos anos, de 6 em 6 meses, há de 9 em 9 meses.
fazer uns testes, fazer saber como é que a coisa está, não é? Mas ela pode ser mais bem acolhida. E isso faz toda a diferença. E foi pequenas coisinhas que de quem não é médico que eu observei que para mim fez imensa confusão. Certo? Você vai tomar um café todos os dias ao mesmo sítio. Se tratar a pessoa que está de lá, pelo nome, um dia que você chega lá, ele vira só, o seu cafezinho está a sair. Não é? É ou não é? Ou seja, esta proximidade, eu não digo que as pessoas têm que ser simpáticas. Nós temos de tornar as coisas mais fáceis. E eu acho que às vezes estas relações interpessoais facilitam muito a vida e tornam-nos muito mais, sim, mais corretos, não é? Acima de tudo. Eu dou sempre uma coisa que eu acho nessa piada. Vocês já andaram em transportes em Londres? Não. É assim, você anda de autocarro, não de autocarro. Quando a pessoa sai, vira-se e diz assim, thank you, driver. Não é? Porque não? Oh, good morning, driver, thank you. Toda a gente agradece ao condutor. Alguma coisa dessa acontece nos autocarros portugueses? Nada. Não é? Não existe. Aí eu agradeço. Mas tem não. Sim, também focar no teu fazer os demais. Mas vão lá alguém hoje, geralmente não vem isso a acontecer, não é? É aí. Pode ser que não responda sempre, isso é toda a gente. Sim, mas geralmente não, pensa que. É, atitude geral. Mas é que isto tem tudo a ver com facilitar a vida, não é? Tudo. É uma experiência. Mas eu tenho que colocar o teu rosto, eu estou a gravar aqui ainda. Eu tenho Eu tenho uma pergunta. Sim. Na semana passada, a gente conversou com os alunos sobre as qualidades, não é? Para a empregabilidade. Para a empregabilidade, sim. Para quem quer trabalhar com sinalética, existe alguma característica importante? Ou são aquelas que a gente... A mais importante é esta que a gente falou agora. Esta relação cruzar, porque vocês vão trabalhar, dependente da dimensão, não é? O centro comercial é uma coisa que tem, somente trabalhar com o diretor, com várias pessoas. Mas é importante trabalhar com, pelo menos, relativamente a um edifício mais corporativo, uma empresa, trabalhar com a direção de marketing, para ele saber o que vocês vão fazer, trabalhar com a pessoa que trata do edifício, o que tem a ver com a manutenção do edifício, em trazê-lo para dentro, porque ele vai dizer a parede onde passa o cabo elétrico, um cano da água, não sei o que, ele vai dar informação disso, se vocês tiverem que fazer uma operação maior, e trabalhar essencialmente depois com as vossas especialidades necessárias. Por exemplo, eu aqui falei design de comunicação e design de informação, information design era um bocadinho, design de informação à portuguesa é uma coisa, a information design é uma pessoa que trabalha parte de conteúdos à séria. E é importante que tenha essa capacidade, que saiba perceber se há uma necessidade que pode ser declinada dentro da estrutura da empresa a partir da identidade, ou se é uma coisa completamente destacada da identidade, e se calhar a gente tem que pôr ao cliente a fazer uma identidade nova, não é? Porque precisa de uma renovação. Pronto. Qual é, de que forma, e isto tem a ver com a relação que se cria com as pessoas, até que ponto nós podemos ser motivadores ou propor melhorias no próprio desempenho, na própria leitura que a empresa tem da parte exterior. E às vezes vem muito por aqui. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu fiz sabe o que é a GEDMEL? A GEDMEL é uma instituição, à semelhança de Montepio, mas foi a primeira a criar as chamadas residências assistidas. Isto é, os idosos com determinada idade, com alguma capacidade financeira, compram o direito de um apartamento ou de um quarto, residências assistidas, ou residências assistidas, os quartos, ou os outros não sei agora não. Pode é só quarto, a pessoa tem um quartinho, uma coisa mais pequena, eu até um apartamentozinho, uma casa de cozinha, sala, casa de banho, e traz as coisas da sua própria casa para lá, é completamente diferente. E, portanto, eu quando trabalhei com eles, percebi um bocadinho também este universo, e daí começou o bichinho de mexer com a parte sensorial, que é
muitos das pessoas ou estão acamadas ou são muito velhotes e com famílias com posses e, portanto, podem pagar as mensalidades daquilo, e é preciso organizar o espaço para que eles consigam usar o espaço de forma correta. Por exemplo, fator cor, por exemplo, eu estive sempre no início dos edifícios. O primeiro de todos é ao pé da Junqueira, ao pé da antiga Fio, enfim, onde era a antiga Fio, é mesmo ao pé, onde tem agora um Hospital do Cubo, que também é do grupo, lá. E ali foi necessário criar um contraste entre o prestígio, que pensou-se o Bordeaux na altura, e o mais normal, que é o azul, e também é um contraste mais correto para quem tem idosos com problemas de visão. E, portanto, aí comecei a ter uma preocupação em saber jogar com os contrastes. As pessoas nas residências assistidas são mais novas, não querem estar em casa, estão sozinhas, vão para ali vivem em grupos, juntam-se amigos, vão todos falar, que é tipo o clube do Bridge, né? Juntam-se lá e vivem todos lá. Pronto. Mas é uma maneira que, assim, não tem que se preocupar com comida, com lavagens, pronto, tem dinheiro e podem fazê-lo, não é? É um bocadinho elitista, mas é verdade. É o que acontece. Do outro lado, é um bocadinho mais trazer uma maneira de poderem usufruir do espaço que eles podem, sabendo que estamos a trabalhar com eles os contrastes e da informação correta de modo que aquilo funciona. O segundo edifício que eles tiveram foi o da Expo, que é um edifício que tem, de um lado, os tais residências assistidas, e do outro lado tem os tais os quartos, e aí já podemos trabalhar por cores, ou seja, enquanto que a residência assistida é uma cor padrão nas tapeçarias, enfim, tudo o que é tapetes, etc., do outro lado, cada piso tem uma cor. Então, a pessoa, quando sai, uma pessoa mais idosa com problema de visão, sai e olha para o chão e diz que não é cor do andar, certo? Os botões têm cor. Portanto, aí eu não carreguei no botão certo. Portanto, é uma relação direta com a papularização. Eles sabem que eu estou no verde e não estou no azul, ou não estou no cor-de-rosa da velha, ou seja o que for, e, portanto, vão. O mesmo depois passou na parede, quando fizeram o edifício da parede, também fizemos. No edifício da parede, fizemos uma coisa mais curiosa. Propusemos, para além disto tudo, uma coisa muito ligada aos escritores e ao fado. E então, aquilo que se conseguiu fazer, e é uma forma também de acolher melhor aquela gente, aquelas pessoas que precisam de apoio, que não são sozinhos, era uma noite de fado e pessoas a ler textos. Autores que vão lá falar sobre um livro, não sei o quê. E aquilo correu muito bem. Chegaram a um ponto, tiveram pianistas, tiveram pessoas a ler poemas. Pronto, isto estamos a falar de um segmento alto, não é? Portanto, um preso não custa peanuts, como costuma dizer, mas tem uma grande vantagem. As pessoas sentem-se em casa. Portanto, este conceito do home funciona muito bem ali. Foi o que tentei fazer primeiro, no primeiro edifício, mas que não consegui, não tinha espaços sociais. Depois começámos a falar em espaços sociais e quando eles fizeram o edifício da Expo, já há umas salas onde há uns encontros aqui, mas da parede então foi mesmo assim, se vocês não fizerem isto, vocês não vão trazer mais gente. E depois o Montepio abriu lá, metade do preço, muito bem acessível, alguém por aí fora. A competição está aberta. Não é? Portanto, ou tenho mais qualquer coisa e eu ofereço mais qualquer coisa em bom, ou eu não vou ter aqui gente. As pessoas vão estar por aí fora. Mas pronto, são aspectos que são nossos, dos designers. A gente tem que dar a volta aqui, porque isto tem que ser uma coisa diferente. Não é só fazer a placazinha na parede. A gente tem que olhar para o edifício do seu diga-se. Eu tenho uma pergunta mesmo em relação a isso, que é, talvez já nós vemos e pensamos sempre que já não baixa essa placa. E a minha grande pergunta é, sendo especialista dentro destas matérias, nesta evolução, que evolução é que nós temos visto nos últimos anos? E para onde é que acredita que a sinalética vai agora para o futuro encaminhar-se? É assim, há dois mundos. Há a primeira parte e a segunda parte. Na segunda parte, eu vou dizer, ninguém tem, pessoas idosas, raramente tem um telemóvel deste. Porque não vê a cor. E tanto tem, não sei o quê, é o filho, 2 é a filha, 3 é o não sei o quê, 4 é o não sei o quê. É muito mais fácil para eles. Eles abrem o ecrã e ficam a olhar para aquilo, não vão lá. E na cima tem problemas de cores. Não é? Portanto, eles não usam smartphone, usam telefones. Uns têm uns números muito grandes, sabem? Brancos, como cinza, é os que eles usam.
os que têm smartphone, é assim, quando toca o vermelho, já sabem quem é, quando toca o azul, que são as coisas que se conseguem identificar, sabem quem é. Portanto, há ali uns programas que eles adaptam para saberem quem é que está a chamar. Outras vezes é pela música, pelo som. O toque deste é da filha, aquele toque é de não sei quantos, aquele é do pai, pronto, eles vão tendo isso. Mas a tendência para o baralhar é típica, não é? Portanto, chegamos a idades em que, eu já não sei se é daquele, se é daquele, se a cor é de onde, e sente-se muito. Tem muito a ver com o stress, tem muito a ver com este, pelo menos no ambiente hospitalar, tem muito a ver com estas relações. Que eu perguntava, então, mas como é que usa o seu telefone? Eu primeiro faço. Carrego nisto e no e até na música. Ponho o dedo no até eu saber que está chamado. Ok? Percebem? É tão prático. O resto não dá informação. Enquanto o cérebro utiliza o telefone, através da vibração, permite orientá-lo. Eles nisso nem querem saber que não são cegos. Portanto, eu não vou ter uma tecnologia que não é para mim, porque eu ainda vejo. Existe realmente um estigma muito grande relativamente ao ser ou não ser cego. Mas em relação à primeira parte, vejo muita coisa já que é bom no digital. Hoje em dia, muitos dos edifícios onde eu vou têm informação digitalizada. O meu pai, que era uma das pessoas que tinha um problema grave, um dia disse-me assim: um hospital resolvia-se da seguinte maneira. E aí não havia a tecnologia que há hoje. Ele era psiquiatra. E dizia assim: se dá-lhes uma ficha, eles chegam a um sítio que põem e acendes uma ficha de luzes para onde eu pego. Eu disse: pai, isso é uma coisa. Então só podem ir um, se entrarem 50 pessoas, como é que é? Pois, mas o ideal é. Eu acho que o que está a acontecer hoje em dia, e há muitos sítios em que a gente vai, diz para onde é que vai, e diz onde é que vai lá. Por exemplo, eu fiz assim, eu não trouxe aqui a cena da Vodafone, que é uma das tais que está nos frames, que era, vocês conhecem o edifício da Vodafone na Expo, já viram? Umas ferraduras, um edifício completamente idiota. Ou seja, se eu estiver aqui e quiser ir para este lado, tenho que descer ou dar esta volta aqui para aqui. Então, a sinalética tem um princípio muito simples, que é, nós fizemos uma barra que corresponde ao lado da manga do sítio onde eu me encontro, e a ferradura diz a posição que eu estou em relação às colunas de elevadores ou de escadas. Depois eu já mostro, agora não consigo mostrar. Já não está com o braço no ar. E que tem a ver com a posição que eu me encontro relativamente, porque houve uma reunião às 2, 3, sai, onde é que eu estou? Ok, estou neste segmento, preciso ir ali para sair ali, certo? Tudo isso foi feito. E é um edifício muito, muito complicado. Aquele edifício em frente ao Tivoli, não é? Aquele em frente ao Tivoli? O Vodafone? Sim. Não, na Expo. Aquele mega edifício na Expo que diz Vodafone lá em cima, coordenado. Ao pé da Gardoria. Este aqui. Esse é esse de um dos lados das janelas do Tivoli. Este edifício tem uma coisa muito gira. Nós trabalhamos também a parte interiores. Os topos são áreas zen. Isto é, são áreas que só têm internet e uns tubos e uma grande vista do rio. E as pessoas juntam-se ali informalmente a criar ideias. E funcionou sempre durante muito tempo como um gerador de ideias. A gente chamava mesmo as zen areas. Os tubos, umas coisas, a pessoa entra lá, internet, tem tudo, tem umas máquinas de café, umas coisas de sumos, etc. É mesmo para estar ali a gerar vida. Funcionou muito bem. E diz Susana. Susana. Acho que a Francisca vai comprar o Vais ficar com o braço vermelho. Estou aqui, estou. Alô, então diz. Primeiro, gostaria de agradecer pela informação partilhada, é fundamental para os alunos, sobretudo porque traz sempre a questão de como temos que pensar em todos os nossos targets, e quanto o nosso trabalho tem que ser inclusivo, e isso é fantástico. E a pergunta que ia fazer, o David de certa forma já a colocou, que tem a ver com a questão do mundo em que está a ficar altamente digitalizado, como é que todas estas questões continuam a ser inclusivas. Até porque tocaste em questões muito importantes relativamente à forma como todos nós temos uma percepção diferente e depois temos, a tua idade, vamos perdendo algumas, algumas capacidades, e isso interfere muito com
a capacidade, a questão de desenvolvermos um design que seja de alguma forma capaz de responder às especificidades de todo o público, de todo o utilizador, de todo o consumidor. E a minha pergunta é, com o digital e com esta questão toda da digitalização, se tu tens, e agora para contornar o facto do David já ter feito a pergunta, se tens bons exemplos aplicados portanto, com a utilização já de um sistema altamente tecnológico, mas que portanto, a lógica e todos os objetivos do Wayfinding se efetivamente são salvaguardados. Tens bons exemplos num sistema totalmente digital. Sim. Olha, eu gosto da tecnologia, mas respondo sempre uma coisa assim, que é, imagina que por alguma razão existe um apagão, certo? Certo. Como é que tu, para além da sinalética de emergência, que é uma, mas não é suficiente, consegues equipar o edifício sem ter suportes escritos? Eu concordo contigo. O que eu digo é assim, mesmo que a evolução seja para a digitalização, ela existirá sempre metade entre acessos e atualização de conteúdos relativamente a determinadas ações, sim, mas outras serão sempre fixas, porque vai sempre ser necessário trazer essa informação de uma forma mais perene, não é? Não dá para estar à espera que... Imaginem que tu tens uma sinalética que de vez em quando dá uma informação do que é que se passa no edifício, eu tenho que esperar que a informação chegue para eu saber para onde é que vou. Portanto, e a tendência existe, hoje no bocado digital, que eu acho que é a parte mais incomodativa, é que há uma tendência de pôr muita coisa a correr ao mesmo tempo, quando na realidade o painel fixo tem essa vantagem. Está lá sempre a informação e não há nada que vá sobrepor a outra, não é? Portanto, eu acho que, mesmo existindo, e há hospitais hoje em dia já com bastante informação digitalizada, mas há imensa informação que está em placa. E essa vai se mantendo. Não, eu estava aqui, portanto, eu não estava focada na questão dos hospitais, mas estou a pensar até porque, lá está, o digital também permite facilmente a transformação do espaço e da utilização do espaço lá está, manter estas necessidades informativas, mas dar-lhe alguma flexibilidade. O digital tem essa questão, não é? Permite dar flexibilidade. Sendo que realmente tens toda a razão, no dia que haja um apagão, não há forma de contornar isso, não é? É que portanto, concordando em absoluto contigo a importância de mantermos o físico, e exatamente por todas as razões e mais algumas, a verdade é que também o digital traz essa flexibilidade, ou seja, se tu precisas por algum motivo, pela característica, por exemplo, uma sala de espetáculos, por algum motivo tu precisas de criar um constrangimento e por isso tens que mudar toda a filosofia de circulação desse espaço, o digital permite fazer isso quando tu quiseres, não é? Sim. E por isso lá está, é difícil gerir, é difícil de gerir, mas eu vou ser franca, não é um assunto que eu esteja constantemente à procura de informação e que esteja atenta, não estou atenta, mas seria bastante interessante até para os nossos alunos, de alguma forma nós podemos dar um update de como é que, olhando pela lente do digital, como é que é possível também trazer o digital para este lado mais flexível, da flexibilidade de podermos criar mutações no espaço e que esse espaço, lá está, depois o combinatório funcione para que a comunicação da circulação seja efetiva, não é? Portanto, isto foi só um pensamento que realmente é um assunto que se calhar não abordamos muito e que seria bastante interessante explorar e abordar e trazer para a sala de aula. Susana, uma coisa que eu te queria dizer é, por exemplo, eu acho que a comunicação digital é muito corporativa, é muito mais para as empresas, para as lojas, para a parte do retail, pronto. É muito mais eficaz aí. Mas, por exemplo, quem vai ao banco são as pessoas idosas. Quem vai à Segurança Social são as pessoas idosas. Quem vai à AT fazer coisa, a maior parte das pessoas que não sabem fazer na net, no computador, são as pessoas idosas. E essas não sabem lidar com essa informação. E, por exemplo, eu vou-te dar um exemplo.
Eu andei a estudar os monitores que estão nas seguranças sociais, na AT, não sei o quê, em vários sítios. E os contrastes de cor, eu perguntei a pessoas mais velhas se conseguiam ler, e elas estavam à espera de ouvir o número para conseguirem perceber, porque não conseguem ler. Portanto, até a inclusividade, aquilo que estavas a falar há bocadinho, tem que ser prevista mesmo nos displays. Porque não podes pôr uma informação qualquer, tens que saber quais os parâmetros de relação de contraste deve existir para ser inclusiva a qualquer pessoa. Tu vens da rua, entras num edifício e não vês o preto e o branco, porque o teu olho vai precisar de uma acomodação de 3, 4, 5 minutos. É normal. Portanto, quais são os parâmetros que a gente tem que ter para que a coisa funcione a todos os níveis? E esta acomodação é, quanto mais a idade, mais demorada é. Certo? É mesmo. Isso, por acaso, já o ano passado, quando nós tivemos connosco o Miguel Neiva, da. Sim. Qual era? Agora exatamente. Falámos que temos que, talvez seja isto um bom desafio para o próximo ano, temos que efetivamente encontrar aqui um projeto que envolva os nossos alunos com estas questões, que são muito específicas, mas que é importante também deixá-los em alerta, que são essas as especificidades que muitas vezes são importantes também num projeto e temos que lançar esse desafio. Fica aqui para nos lembrarmos todos de fazer isso, de encontrar um desafio para eles com estas dimensões que são importantes. Obrigado, Miguel. Nada. Beijinhos. Beijinho, obrigado. Miguel, tem uma coisa curiosa. Eu trabalhei muito já com sinalética também, há muito tempo atrás. O primeiro projeto que eu fiz para um centro comercial foi já 40 anos atrás. Eu estava me formando na faculdade e fui chamado para fazer um centro comercial. E o que é engraçado é que naquela época a preocupação da gente era com o kerning tracking, porque tinha situações de leitura, por exemplo, o corredor do shopping ou a garagem do shopping, são situações de leitura completamente diferentes, de iluminação completamente diferente. Teve uma situação que a gente encontrou, por exemplo, nos corredores do shopping, que havia corredores mais claros e corredores mais escuros, por questões de forçar a circulação. Sim. Né? E aí a gente descobriu, a gente fazia, ainda mais eram alunos no final do curso, né? A gente gerou um documento de 300 páginas, depois entregou para o gerente do shopping. O que eu faço com isso? Não, isso é um manual de educação. Mas a gente fez testes em tamanho real, com placas simuladas, em que a gente ajustou o kerning dos corredores de menor iluminação, e em 3 situações, né? Corredor principal, corredor secundário e garagem. E sendo que na garagem, se não me engano, até exigia uma inversão de contraste positivo e negativo das placas para poder ser. Eu não tenho aqui, mostrava aqui alguma coisa que já fiz para a garagem. É diferente. É diferente, é bem diferente. E na época a gente só se usava helvética para Não, o problema do serifado ou não serifado, não é? E aí, em algumas situações, começava a se usar uma letra serifada quando era uma coisa assim, corporativa, de menor dimensão, que é aquela coisa mais elegante, um banco, uma coisa assim. Começava a experimentar. E a gente experimentou com letras, com fontes arredondadas. Então, esse primeiro foi com a VAG Round, que nada mais é que uma helvética arredondada. Sim, eu por acaso tenho uma coisa em relação a essa coisa ali. Como ela é uma helvética arredondada, ela traz as melhores características de legibilidade da helvética e melhor ainda, porque ela, sendo arredondada, ela ainda consegue ter uma leitura melhor ainda. E por causa desse que a gente fez, depois a gente foi chamado para fazer um outro e aí a gente experimentou a Bookman, que é serifada e arredondada, mas também de excelente legibilidade. Hoje em dia existem imensos trabalhos sobre fontes eficientes, não é? Mas eu, por exemplo, com os meus velhinhos, como eu dizia, utilizei a VG Rounded, que é a fonte da Volkswagen, não é? Então, porquê é que não funciona? Porque o A é igual ao O.
E eles estão ali a tentar ler, e quando chega ao A, que não é, e é um A, eles vão, e embicam ali, porque não conseguem ler, porque o cérebro não associa ao resto da palavra. Chegou, e foi a mais linda e próxima, e por isso é que ela aparece no máximo, naquela ali aparece o verde no máximo, mas foi aquela que foi mais questionada pelo ar. A seguir aparece o. Eu usei fontes que as gráficas facilmente têm. Portanto, foi a minha opção. A única que não aparece ali é a background. Mas geralmente foi tudo. Eu tenho amigos em gráficas e quais são as fontes que mais saem aí para cima? Esta. Ok, então vou fazer com essas. Portanto, as seleções foi um bocadinho muito pragmático daquilo que é o trabalho que é normalmente feito. Há umas que eu chumbei, não é? Não, eu também uso esta. Mas esta não faz sentido absolutamente nenhum, porque já fez uma vez muito trabalho disso. Aquelas que normalmente são utilizadas, não é? Portanto, que tudo são free fonts, não é? São acessíveis, as pessoas não querem ter que pagar direitos. Pronto. Então, joguei um bocadinho com isso. A única que eu usei, realmente é assim, mas era a melhor se lia, porque ela é toda ela muito redondinha, mas o problema do O e do A, eles emperravam ali. E não, mas aquilo é o A, é o O, é o A. É mesmo para não usar. Porque não pode haver dúvida. A coisa tem que ser automática. E eu usei fontes com. Algumas tinham bem maiores que aquelas que estão ali. Elas foram bem maiores e bem mais gordas. E mesmo assim eles não conseguem. Existe um problema nas patologias da baixa visão que é a tendência da cor dominante a abraçar uma das cores. Ou seja, e é o problema da cintilância. Ou seja, se eu tiver preto e branco, vermelho e azul, cintila. Laranja e verde, menos, mas ainda cintila. O azul e o laranja cintilam um bocadinho. Portanto, houve ali vários testes que eu fiz, isto porque das conversas diziam, tinha uma senhora com 20 dioptrias, vocês não fazem ideia o que é 20 dioptrias de cada olho, chamada alta miopia. Tudo em casa dela era verde e laranja. Parece que aparece ali o verde e laranja. Porquê? Porque é o contraste que ela vê melhor. Portanto, os naprons são laranjas, prata é verde, e os talheres são por cabo laranja, diferente do napron, que é a única cor que ela tem facilidade em identificar. Portanto, tudo na casa, imagina a casa dela ser horrível. Mas é tudo verde e laranja, são as cores que ela mais identifica, certo? Da mesma maneira que uma das senhoras também tinha um problema que é, como já tinha um princípio de MRI, portanto o tal de deficiência macular, ela tinha dificuldade ao descer a casa que tinha 2 pisos, os limites dos degraus. E então pediu ao filho que metesse umas barras amarelas. Disse, ponha preto. E ela trocou, pôs preto. Portanto, nunca mais teve problemas a subir e descer as escadas. Portanto, as pessoas, dentro das suas próprias casas, vão criando defesas para poder usar melhor em função das suas necessidades. Ela diz, pus amarelo, porque o amarelo dos meus filhos foi comprado, disseram, ponha amarelo. Eu disse, não ponha amarelo, não fazia amarelo, não vai ver. Se tiver sol, você não vê. Ponha preto. Funcionou perfeitamente. Portanto, onde é que nós podemos contribuir? Onde é que as dúvidas deles podem ser trazidas para nós ajudarmos a fazer? E é um bocadinho o que tem acontecido, em tudo o que é esta coisa do wayfinding. Não digo inclusive, mas de certa forma todo. Que é distâncias de leitura, tamanhos de fonte, tipos de fonte que estão praticamente aceitos por toda a comunidade. Já existe muita documentação disso. Pessoas que investigam isso. Não sei se vocês conhecem o Silvano Gil. Eu tenho um documento que ele me deu. É um que é da Universidade de Salamanca, o Jesus Gil. E eu tenho um estudo só das dimensões em hospitais. E das fitas de cor, as que funcionam, as que não funcionam. Ele fez testes. Pronto, eu também testei uma feira de cores, cheguei à conclusão que o cinzento é a cor que eles melhor viam. Pronto, então consegui arranjar e mandar fazer a cor, etc. Pronto. E há coisas que nós temos de adaptar, porque nós trabalhamos com um público, mais uma vez, people, sign and architecture. Temos que trabalhar para aquele público, com aquela especificidade de informação, naquele contexto arquitetónico. E sem isso não existe. E isto passa-se numa empresa, num banco, numa loja, numa instituição qualquer. É tudo igual. Nós temos sempre que pensar fluxo de circulação, o que é que o espaço tem, o que é que ele oferece, com que é que ele se liga com o exterior, o que é que o exterior traz de importante. Por exemplo,
uma coisa que há bocadinho estávamos a falar de estacionamentos, é uma coisa que as pessoas não pensam. Estacionamentos têm que ter obrigatoriamente uma zona mais alta para passar uma ambulância. E as pessoas nem ligam, também aqui é uma zona para estar mais alta, ali é mais baixo. Não, tem que passar uma ambulância. A ambulância tem que ir às escadas de acesso ao centro. E tem que existir isso, são vias próprias. Se vocês repararem, tem uma risca marcada. Às vezes está em cima, às vezes está no chão. É obrigatório ter. Portanto, a gente não pode pôr placas nessas zonas, tem que ser fora, porque a ambulância pode ser mais alta. Há ali coisas que são regras, não se podem ultrapassar. E nós temos de trabalhar com as regras, portanto, temos de trabalhar com o edifício. É uma área muito, muito interessante. Eu trabalhei muitos anos, fiquei um bocado farto. Fiz imensos projetos e os clientes são terríveis. Mas ninguém toma arroz todos os dias. É uma área muito, muito interessante. Houve aqui uma grande preocupação nesta questão de analisar o hospital e perceber os pacientes e o seu stress naqueles momentos. Agora, a minha pergunta é, quando nós estamos no campo comercial, por exemplo, quando esteve na Brândia, havia também estas preocupações todas? Ou como é que era feito este posicionamento? Ou estas análises? É assim, não havia toda a gente a fazer sinalética lá, ou projetos de pai, dois, éramos todos, fazíamos. Isto porquê? Começamos a ter uma relação e a ter documentação relativamente àquilo que é o mais, enfim, aquilo que está a ser estudado e que está a ser mais importante, e trazer isso, e saber trazer este discurso e esta explicação ao cliente, que ele quer azul, porque só quer azul, porque sempre foi azul, e a gente diz que não pode ser azul, não é? E porquê? E ter essa argumentação não é fácil às vezes, e portanto, quanto mais nós nos vamos aprendendo e a recolher informação relativamente a estes campos, mais seguros somos na argumentação e o cliente segue. Por exemplo, vou-vos dizer uma coisa. A primeira sinalética da Petrogal, que era um G, que eu fiz, e na Petrogal era ao pé do Marquês de Pombal, no edifício do Marquês de Pombal, eu fui buscar a punição de Oeiras, que é uma coisa, eles são todos perfeccionistas, eu fui buscar a punição de Oeiras para fazer aquele G, que era as mariposas das portas. Todas as portas tinham aquele G. Vai ter punição. Para eles aceitarem aquilo, mas isso é uma coisa meio, fica meio rústico, mas não sei o quê, disse, está bem, vou montar num piso as maçanetas todas. E depois vocês decidem. No dia a seguir estava a fazer não sei. Porque é identificativo, é uma coisa que é mais do que propriamente ser uma peça, é uma identidade que está a ser passada por uma área extremamente visível. Quem é que não olha para a maçaneta quando está a abrir a porta? Não? Portanto, há ali passagens, estou a falar, isto está 95, certo? Não, 95. E por não trazer aspectos da identidade para coisas tão próximas como estas, que no fim de tudo é prestigiante. E ali é o edifício principal da Gal, da Petrogal, não foi? Não são uma Gal, são nossa Petrogal. Valoriza o próprio instituição. A porta de entrada tinha umas maiores, ferrado com o guia, que era um guia mais antigo, não era aquele guia antigo que tinha da Petrogal. Sim. Pronto. Mas não é assim. Se um cliente diz assim, não quero essa PA, agora vou pôr mais uma série de aqui para ok, morreu ali. Ou seja, nós temos que ter esta argumentação, não é para fazer negócio, é para dar prestígio à casa. Você é que sabe. Mas é mais prestigiante, não é? Há uma razão, na altura a PT encomendou-nos a nós o projeto de sinalética todo, correu todas as empresas do PT. Fizemos pôr aqui em quadradinhos, não sei nunca mais acaba. Calhar o América também estava ligado nessa altura, na parte da produção. Fizemos quadradinhos às coisas de todas as vezes. Era muito quadrado. Mas era uma coisa completamente distintiva. As pessoas sabiam que aquela empresa era PT. Entrava numa empresa que tinha outro nome. Entrava ali, ok, isto é PT. É Grupo PT. Sim. Havia ali uma declinação do que era a empresa no seu grupo, na sua totalidade. Era muito giro. Sim. As marcas antes tinham um prestígio diferente. Acho que há coisas que hoje tornou-se muito mais democrático, mas ao mesmo tempo também desvalorizou-se pequenos pormenores que faziam a diferença. Eu vou dizer uma coisa que aconteceu em grandes empresas é entrar no departamento de compras e dizer nós vamos comprar os perfis não sei quem, vamos votar. Pronto, à vontade. Mas eu vou-vos apresentar uma proposta. Ok?
nunca fizeram com perfis comprados. É uma diferença. E é uma personalização. E é uma coisa que torna o edifício, e quando estamos a falar de edifícios com negociações com algum peso no mercado, a coisa tem outra expressão. E depois tem esta declinação. A administração da PT era de madeirinha, que era uma faia e um morro numa faia, aquelas histórias. Depois havia uma faia com um pinho, não sei que, americano, também não sei o quê. Havia ali cores para as direções. Em vez de ter as coisinhas, tinha as cores das madeiras. E eles adoravam aquilo. Aquilo para eles era prestigiante, ou seja, o pessoal, a parte operacional tem cor e nós temos as madeiras. Simples. Eles adoravam a ideia, eu quando propus, dizia, olha, eu acho que aqui devia ser assim. E ele disse, está comprado. E agora como é que faz a declinação entre o presidente, o diretor-geral, cores das madeiras? Fantástico. Vamos das madeiras. Pagava as madeiras mais loucas que a gente escolhia. Olha, esta combinação fica muita gira, pronto, vamos fazer. Sempre com a chapinha metálica. Pronto, que era no título, era um alumínio, tinha uma espinha de alumínio, depois passou a ser inox, mas pronto. Esta textura é igual para todos. Como aquilo encaixa, é igual para todos. Só variava o exterior. O molde é sempre o mesmo. Sim. E os diretores era gravar na madeira e os outros era vinil. Miguel, uma curiosidade. Isso você está falando de anos 90, lembra? Isto foi começou nos anos 90, 95, para aí. Portanto, não havia, na época, ainda máquinas de CNC. Não. Era gravado. Era gravado. Era gravado. Gravado porque o laser é em 90 e... Não, na verdade. era em CNC. Era gravado. Não é. É uma desfia. Espera lá. Mas em que Sangue ano? e corta. Em que ano? 95. 25 anos já dava para fazer em CNC. Não. Nos moldes. Nos moldes é. O meu pai eu acho que já fazia em CNC. Nós não tínhamos assim. Eu acho que não havia assim tanta coisa. Espera, 96. Eu acho que está de 95 com 2005. Não. Eu acho que não. Espera aí. Olha que não. Olha que não. Eu acho que nós em 95 já tínhamos uma CNC que já se gravava à madeira. Eu acho que os salgados nós já fizemos assim. Não quero agora também estar a resumir, Sim. mas acho. Eu, por exemplo, em 95, 96 e 97 nós trabalhámos muito por telefone, nos espectros, vitaminas, aquela coisa toda. E aquilo era. Nós não já temos vitamina, agora. Eu lembro, já não responsável disso. A vitamina eram. Imagina, vocês chegavam a uma loja e compravam um telefone, ou uma caixa de telefone, mais a caixa do carregador, mais as instruções, e isso era o técnico. Então nós fizemos uma vitamina, imagina uma vitamina. Toma, uma peça assim, de brilho a meio, em baixo tinha o livro do carregador e em cima o telefone. Chamava-se vitamina. Vitamina T, vitamina telecel. Nessa altura. Os moldes foram maquinados na Marinha Grande, mas era para moldes de injeção, certo? E havia. Isso é povo. Mas não havia maquininhas. Aquilo era aquelas brutais que para usar várias densidades para trabalhar. Mas eu cá fora, eu não me lembro de ver. Não, mas eu comecei a ver mais tarde aparecer CNCs, máquinas mais acessíveis, não é? E comecei a ver também para o laser começar a aparecer. Tinha chapas fininhas e tal. eu estava a tentar fazer contas quando é que eu tomei a laser que o meu pai teve. 99, 99, por aí. Constantino Modesto. Estou a tentar fazer contas. Não, já teve depois disso. 98, 99 foi a primeira loja. Constantino Modesto. 98, 99 foi a primeira loja. Foi a primeira a ter loja. Toda a gente cortava nele. Nós fomos buscar. Não, mas a nossa já foi depois disso. No Algarve foi a primeira. Pronto. Vou começar por aí. Não, foi buscar ao Porto. Foi mais fácil. Foi buscar ao Porto. Mas era um universal, não é de esquecer. Mas eu já estava a fazer esta planta, mas era pela CNC. Pela CNC. Sim. As CNC já existiam, mas elas, nessa época, eram, em geral, só para as grandes indústrias. As grandes indústrias automobilísticas estavam usando CNC já.
Por isso é que eu achei. Mas eu pode vou ser fazer. que, não, pode ser que eu peça alguma coisa. Próxima semana eu vou fazer contas. A gente vai tirar a casa, vai tirar as agendas todas do armário. Exato, verificar quanto foi. Alguém tem mais perguntas? Quer ter mais alguma Não. coisa? Então, acho que é agradecer mais uma vez, não é? E Obrigado. obrigada. Espero que tenham gostado.